Já mandou. Ô, Luiz. Gravando. Tá gravando já? Já chegou tumultuando, Rafa. Ele quer aparecer, tá? Pois é. Vamos lá, já tá gravando. Respirei. Tá começando mais um episódio do Sua Sala Podcast. Boa. Tem base? Mais um Tem base. episódio, gente. Olha aí. Superamos o primeiro. O negócio é Não, só e começar. agora é o seguinte, gente. Agora é que tá valendo. Né? Por quê? É. Porque hoje tem convidado. Né? Até então tava aquele petit comitê aqui, ó. Todo mundo conhecido, todo mundo em casa, né? Hoje não, hoje tem convidado, hoje tem assunto sério, hoje tem conteúdo. Hoje não é conversação fiada mais, não. Não. Então até parece que não teve conteúdo no último, né? O Mas último é isso, foi gente. excelente. Me esforçando lá pra lá de leilão e falando que não tinha conteúdo. É brincadeira, viu? É isso. Estamos começando aqui mais um episódio, tá? E hoje a gente tá convidado super especial, que é o Richard. O Richard é nada mais, nada menos do que o fundador da 30%, um ecossistema de gestão que atua nas áreas de contabilidade, finanças, RH, jurídico, educação. É um ambiente muito legal que a gente vai falar dele agora. Então vocês vão conhecer o Richard e também esse ecossistema que ele está criando. O Richard possui mais de 20 anos de experiência no mercado empresarial, ajudando outros empreendedores, já atendeu mais de 1.000 empresários ao longo da carreira e o seu propósito é ajudar pessoas no desenvolvimento dos seus negócios. Então, para começar aqui já, sigam lá, @30%. Muito obrigado pela sua presença, Richard, aqui com a gente hoje no Sua Sala Podcast. Pô, eu que agradeço, né? Que honra, né? Estar aqui conversando com vocês. Que honra. Obrigado pra Luiz, Ana, pelo convite, Bruno. Pra mim é uma satisfação, uma responsabilidade, né? Eu devia ter vindo de terno e gravata, né? Primeiro convite. Que é isso? Pra dar Você tá altura muito do- bem trajado, com a marca no peito, isso aí, tá mostrando que você veste a camisa. Muito bacana, nós vamos começar esse papo aqui agora. Só que antes, né, a gente tem que dar os recadinhos da paróquia aqui. E primeira coisa é começar convidando você que está assistindo esse episódio, chegou agora, esse é o segundo episódio do Sua Sala Podcast, e a gente teve um episódio anterior, foi o episódio piloto, onde a gente se apresentou aqui sobre leilão de imóveis. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, vai lá no YouTube, vai nas redes sociais da Sala de Estar Imóveis, vai também nas redes sociais do Sua Sala Podcast, confere os cortes, confere o podcast completo, também no Spotify. Então, dá essa moral pra gente construir essa audiência e fazer vários episódios legais aqui, beleza? E também, a gente não pode deixar de quê? De agradecer os parceiros. Tá aqui, ó. Nossa. Tá aqui na boca do povo. Implantar Telecom. Gente, a Implantar é uma parceiraça. Já era uma parceira antes do podcast iniciar desse projeto maravilhoso. E agora tá aqui com a gente fornecendo essa estrutura aqui. Que assim, de novo, né? Eu não canso de ressaltar. No outro episódio a gente ficou aqui embasbacado o tanto que é legal estar num espaço desse aqui, promovido pela empresa, para poder criar esses conteúdos legais. Então, se você pensou em internet, já falei, quer parar de passar raiva com essas internets que você está usando aí, vem para Implantar. Internet de qualidade, atendimento, suporte técnico, entrega de verdade, não é aquela propaganda que oferece 100 e entrega nem metade, né? Aqui não. Então, vem, gente. Eu sou cliente da Implantar, falo com conhecimento de causa. Se você tá precisando de uma internet de qualidade, Implantar Telecom, é só chegar. Hoje a pessoa compra o imóvel na Sala de Estar e automaticamente ela já vai com plano de internet. Mas que isso? Tem Então, promoção? tem promoção na Sala de Estar. Então a pessoa compra o imóvel e automaticamente ela já vai com recebe a internet chave instalada. com o roteador já instalado lá. Olha isso, cara. Então Implantar. Inclusive, se estão ouvindo esse podcast e tá travando, gente, é o momento ideal de ligar para Implantar. Exatamente. Se não tiver em 1080p pra cima, 4K pra cima, já vem para Implantar, que é qualidade. E também aproveitar, né? Nosso projeto está começando agora, mas a gente também gostaria de convidar você que tem um negócio, que tem um projeto, que tem uma empresa e gostaria de fazer parte aqui com a gente, né? Então a gente está já à procura e aberto a parcerias. Vamos fechar com a gente aqui nesse projeto, trazer a sua marca para aqui. A gente vai trazer várias pessoas, vários convidados muito legais aqui para a gente fortalecer esse projeto, tanto na região Barreiro como fora, como Belo Horizonte inteiro, quiçá o Brasil e as galáxias. Então, se você Amém. tem esse projeto, vem com a gente, né? Chama que a gente vai conversar. Tem muito espaço e é isso. E aí agora a gente vai começar aqui
nosso episódio de hoje. O nosso episódio de hoje, gente, tem um tema, tá? Que eu imagino que, diferente de leilões, apesar de que a gente comentou lá, né, que imóveis para leilões, apesar de todo mundo conhecer, ainda é uma incógnita, tem muitas dúvidas e tal. Aqui a gente já tá indo para um nível acima. Aqui a gente já tá indo para um modo mais avançado. Então, o episódio de hoje a gente vai falar sobre holdings patrimoniais, holdings para investidores. O Richard está aqui, especialíssimo no assunto, vai explicar para a gente tudo sobre isso. Mas antes de entrar no tema hold, Richard, eu gostaria primeiro de conhecer e que o nosso público conhecesse mais um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Então conta pra gente aí como é que você chegou até a 30%, um pouquinho da sua carreira, sua formação. Se apresente, garoto. Estamos com tempo, né? Estamos com tempo, estamos com tempo. Não, a hora que o Tamo Bruno começa a contente. falar o currículo dele, você tá doido. Eu costumo falar assim, o currículo é muito legal, né? O que a gente vai conquistando ao longo do tempo, mas pra mim, assim, quando eu vou conversar com alguém, eu vou fazer uma palestra, eu me apresento como o marido da Camila, o pai do Benício, filho do Haroldo da Marta, porque são essas pessoas que impactaram em tudo que eu conquistei, tudo que eu sou hoje, sabe? Meu pai é uma pessoa muito presente na minha vida, espiritualmente hoje falando, e se a 30% existe hoje é por conta muito dele, assim, da história que ele passou, sabe? Sou um cara que sou muito aficionado com o negócio, assim, gosto muito de ouvir histórias. Sou um bom contador de histórias, assim, eu acho que eu gosto muito de ouvir histórias e replicar histórias. E a minha história é mais ou menos assim. Meu pai foi dono de drogaria durante 20 anos. Foi dono de uma drogaria de bairro, no bairro das Indústrias, que pra quem é da região conhece, sabe bem. E eu tinha certeza que eu seria um farmacêutico também, sabe? Eu tinha absoluta certeza que eu seria o sucessor do meu pai, que a gente teria rede de farmácias, enfim. Que Araújo, quem seria Araújo perto da gente, sabe? Eu tinha essa visão desde molequinho, assim. Então eu nasci e fui criado dentro da drogaria, assim. E eu era aquele moleque chato, sabe? Que achava que dipirona curava tudo. Então, assim, a pessoa chegava lá, via dipirona, vendia muito, assim, a pessoa chegava com úlcera, assim, cara, você quer dipirona. Sabe? Eu era esse A moleque, margem assim. da dipirona, pelo menos, era Pô, boa? não vai saber, né, cara? Eu só sei que vendia muito, eu vendia pra caramba. Tá? Senão seu pai ia estar ficando triste, mas Poxa se a vida. margem era boa, tudo bem. Nessa época ele queria ser farmacêutico, não era contador ainda não. Isso. Nem sabia que existia contador, né? Mas assim, a verdade é que, como todo pequeno negócio, meu pai ele era um excelente farmacêutico, mas não necessariamente ele era um bom gestor, né? E isso, infelizmente, fez com que, quando eu tinha 9 anos de idade, a drogaria do meu pai fosse fechada, ele quebrou. E a gente passou por uma certa mudança de vida, né? E com 12 anos de idade, meu pai ele veio a falecer. E aí foi a necessidade da nossa família se reinventar, assim. Eu sempre ou trabalhava na drogaria ou só estudava, né? E aí com 13 anos de idade eu tive a necessidade de começar a trabalhar. E eu caí numa contabilidade. Quis o destino que fosse uma contabilidade. Eu até conto uma história assim rapidinho que antes de ir para contabilidade na drogaria, eu sempre vi meu pai mexendo muito com documentação, assim. E eu sou da época de impressora matricial, que folha era nota fiscal era desse tamanho, impressora impressa de matricial, aquela loucura, assim. E uma vez eu vi meu pai separando a documentação, eu falei assim, pô pai, o que você tá fazendo? Eu falei assim, tô separando minha documentação para o contador. E aí naquele monte de papel eu comecei a visualizar e imaginar o que seria o contador, sabe? E aí eu comecei a criar um personagem na minha cabeça. Eu imaginava um cara gordinho, usava o óculos aqui até Que não era muito Baixinho. diferente dos contadores antigamente, né? Luiz, por essa história. E aí, com cabelo só aqui do lado, aqui em cima sem cabelo. Careca. Eu via muito tio Patinhas, aí quem Aham. contava dinheiro usava aquelas boinazinhas, sabe? Eu achava que ele usava uma boina e tal. E aí, o mundo mudou e tal, as coisas passaram. Com 13 anos de idade, eu caí numa contabilidade. E meu primeiro chefe era um cara gordinho, corcunda, só não usava o óculos aqui e a boina, mas era igualzinho a pessoa que eu tinha imaginado, assim. E mais impressionante isso é que o volume de papel que eu imaginava que existia, ele era muito maior na contabilidade. E eu caí no departamento de arquivo, assim, com 13 Uau. anos, sabe? Eita. E aí, assim, aí foi a minha primeira experiência de negócio, assim, de trabalhar primeiro para os outros e ter oportunidade. Com 3 meses que eu tava no departamento de arquivo, o financeiro dele saiu. E aí, eu falo assim, a gente tem alguns anjos nas nossas vidas, né? E esse, falo sempre o nome dele, assim, Charles Mazzoni. Ele foi um anjo que me deu a oportunidade e um moleque de 13 anos de idade, ele colocou no financeiro dele. E a minha história começou nesse formato, assim, sabe? Com 13 anos comecei a fazer o financeiro, com 18 já era o gerente do escritório. E aí começou a minha vida, de fato, no mercado de contabilidade. Mas eu fui só entender o que era contabilidade quando eu saí do mercado em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Um cliente meu me chamou para ser sócio dele lá em São Paulo, numa distribuidora de cimento. E aí eu falo que foi a primeira vez que eu pisei na lama pela primeira vez, sabe? Eu achava assim, empreender, eu achava que eu era o melhor prestador de serviço do mundo. Eu tinha essa vaidade estremecida, assim, essa vaidade exacerbada, assim, de achar que eu era o melhor profissional.
E achava que sempre o problema era do cliente, nunca meu. Até que eu virei cliente de uma contabilidade. E aí, desculpa ser muito transparente, mas eu vi o quanto que é ruim o serviço de contabilidade de modo geral, assim. Eu fui cliente de uma contabilidade que é padrão, que fornece as guias, fornece a folha de pagamento e não agrega valor, sabe? E graças a Deus, a gente pegou um período que a gente cresceu muito rápido, assim. A gente também pegou pandemia, mas pra gente, material de construção, explodiu de vender, né? Então todo mundo queria fazer alguma coisa na sua casa, porque tava na pandemia e não tinha o que fazer e inventar, fazer obra em casa. Então a gente vendeu muita coisa, a gente vendia muito cimento, assim. Então a gente dominou muito rápido o mercado de São Paulo e a gente começou a crescer muito rápido. E um crescimento acelerado de qualquer negócio, ele gera uma série de oportunidades, mas também desencontros, assim, né? Crescer dói, né? E à medida que você vai crescendo, você vai perdendo o controle daquilo que você tinha muito bem engessado, né? Verdade. E aí eu entendi que eu precisava ter uma empresa que me ajudasse a organizar. Que fosse uma gestora, assim, que me desse previsibilidade, me trazesse segurança e que a minha informação financeira retratasse a contabilidade. Não fosse um Frankenstein, né? Na minha DRE gerencial, eu mostrava que eu tinha um lucro mais pequeno. Na contábil parece que eu era milionário. Falei, poxa, como é que pode? Como é que a conta Você não chegou fecha? muito rápido no momento que as empresas precisam de falar assim, cara, se eu não olhar para gestão, eu vou quebrar, né? Eu vou perder totalmente o controle, né? É isso. E chegar rápido no momento igual esse deve ser difícil, porque Cara, você ir devagar e ir organizando as coisas aos poucos já é super complicado. Então, isso aí E deve eu não ter sido um entendia desafio. que a maior dificuldade de qualquer empresário não é necessariamente falta de dinheiro, não é necessariamente falta de qualidade técnica. A maioria das vezes é falta de tempo, que é o maior problema do empresário, assim. Você não tem tempo para fazer a ação dos seus A negócios, de pessoa tomar fica ser muito estratégico. bitolada ali no operacional, né? Total. E assim, eu fui percebendo que quanto mais presente no seu negócio, mais míope você fica. O problema ele é muito maior quando você está inserido nele. E aí você precisa às vezes, de ter alguém de fora com uma visão um Olha. pouco diferente, não tão romântica do seu negócio, que todos nós somos românticos, né, da nossa empresa. É. Assim, parece que quando a gente vende a nossa empresa não tem problema, né? Mas a verdade é porque a gente é muito romântico do nosso negócio, né? Pra permanecer no negócio tem que romantizar não um tem pouquinho. É Se muita você não for luta. apaixonado, se não for apaixonado, você não segue, né? E assim, Exatamente. e para mim empreender não é sobre quem que é melhor ou maior, assim, é quem é mais persistente, na verdade. Verdade. Só ultrapassa a barreira de crescimento quem tá disposto a pagar um preço, sabe? Sim. E se não for apaixonado pelo que faz, se não tiver um propósito envolvido, não acontece. E a 30 surge disso, assim, ela surge de uma necessidade que eu tive, e aí tudo fez sentido. Meu pai é meu maior super-herói, assim, sabe? Então, assim, para ele, eu acredito muito que se a 30% existisse no tempo dele, a possibilidade dele ter fechado poderia ser menor, sabe? E é muito por ele, assim. Eu acho que eu encontrei muito cedo o propósito da minha vida, que é de fato poder ajudar as pessoas naquilo que mais importa Porque pra você ela. não estava vendo mais só uma empresa por trás, você isso. estava vendo a família que estava por trás da drogaria, que estava todo mundo ali, isso. o que acontecia quando a drogaria não ia bem, quando isso. tinha um filho lá que só ficava vendendo de pirona e tal. Isso. Não é o CNPJ, né? O quanto CPF. impacta, né? O quanto isso. impacta por trás, né, de uma empresa que tem uma má gestão aí, quebra, e o quanto impactou na sua família, né? É igual no Você caso de viveu vocês, né? isso. Vocês vivem com o sonho das pessoas, né? Sim. Então, assim, as pessoas estão no ápice dela do objetivo de conquistar um bem, de conquistar aquilo que foi tão sonhado, né? E a empresa é uma provedora desses sonhos. Então, por trás daquela empresa existe o CPF com um sonho tão grande quanto o meu, né? Então, por que não tratá-lo como um ser humano que realmente precisa de uma atenção e de um cuidado, assim? É trazer o problema dele para nós, assim, sabe? E a gente não encontrou no mercado. E aí que a gente entendeu que existia uma oportunidade, sabe? E aí, então conta mais um pouquinho, como é que surgiu a 30, né? E, cara, assim, de onde que veio? Você já começou a falar sobre essa questão de, olha, não tinha um serviço que me atendia dessa forma, eu acredito que eu estava sendo atendido ali no negócio que eu tinha de uma forma muito padronizada, aquilo ali não me dava visão. E aí, tudo bem você falar assim, eu queria algo diferente. Mas entre algo diferente e o que você está fazendo, cara, é muito diferente, né? Então, assim, eu queria entender, porque não é só uma contabilidade que está preocupando em, tipo assim, cara, eu não vou ficar falando uma linguagem aqui de contabilidade, eu vou chegar, eu vou explicar, eu vou fazer um atendimento consultivo. Para isso, você poderia ter continuado com um escritóriozinho Sim. lá, né? Quando você falou do arquivo, eu só me lembro o Matias no Tropa de Elite, quando ele foi para aquela salinha lá dos arquivos. Era tipo isso, tá? Então, você podia ainda ter continuado, claro que modernizado, com tecnologia, mas apenas limitado à contabilidade.
E não, É. a Foi 30%, pro lado da até a gestão, gente, né? O até ecossistema, eu até lembro eu que... descobrir que a 30% era uma contabilidade, E tem é, muita gente que deve passar lá na não, porta 30%. O que é isso aqui? exato. Um tanto de gente passa lá na Olimpo e fala assim, o que é isso A aqui? começar pela sede, mas não só isso, né? Então, cara, de onde que tá vindo essa inspiração, esses objetivos? Começa do começo. Aham. Aqui estamos com o tempo. Legal. Assim, de verdade, assim, eu sou um cara muito abençoado, assim, porque eu tive a oportunidade de começar um ofício muito cedo. Eu não escolhi a contabilidade, assim, a contabilidade que me escolheu, eu acredito muito nisso. E mais do que isso, eu tive a oportunidade de sair da contabilidade e ver aonde a contabilidade não atende os clientes. Porque, assim, contabilidade ela é uma intermediária, muitas das vezes, né? O que é um intermediário? É aquele que trabalha para o governo e para o cliente. Só que ele respeita as datas do governo. Mas quem paga a contabilidade é o cliente. Então, o contador, ele trabalha para o governo, mas quem remunera é o cliente, o cliente não consegue ver valor. Então, o que eu comecei a entender? E aí não foi, primeiro, foi de uma dor minha, né, enquanto empresário, e amigos meus que também empreendem que tinham a mesma dor. Eu precisava resolver 3 problemas na minha empresa principal. Eu precisava ter previsibilidade fiscal. O que é isso? Eu trabalho com cimento. Então, eu compro de alguém. Para mim ver se eu tenho que negociar com a fábrica ou eu tenho que pagar imposto, eu preciso de uma informação básica. Poxa, quanto que eu comprei e quanto que eu vendi dentro do próprio mês? Porque não adianta nada eu esperar virar o mês, chegar dia 20, 25, a guia vir para me pagar e aí a vaca já foi pro brejo, né? Então eu precisava de ter previsibilidade, precisava ter uma informação a tempo e a hora. Então é o primeiro ponto que para mim fez mais sentido. O restante foi a parte do departamento pessoal. Para mim, um departamento pessoal ele vai muito além do fechamento da folha. O coração de qualquer negócio hoje são pessoas. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? E a partir do momento que você tem alguém olhando para o seu departamento pessoal, tentando entender como ele pode diminuir rotatividade na sua empresa, como ele pode economizar carga tributária de forma planejada, organizada, então te dar segurança no departamento pessoal é o segundo ponto que eu precisava resolver. E o terceiro Legal. ponto é que a minha contabilidade retratasse a informação com base no que ela era. Muitas vezes eu pegava a minha DRE, e aí é um termo técnico, né? É basicamente assim, o resultado da minha empresa, e eu olhar lá e, cara, meu custo era 20%, mas eu sabia que não era. Por quê? A contabilidade não conhecia meu negócio. A contabilidade ela trabalhava de dentro da porta para dentro, né? Ela não trabalhava da porta para fora. E para mim é onde entra a questão da experiência, sabe? A experiência do cliente, e vocês devem usar muito isso, eu vejo como é que vocês trabalham hoje lá na Sala Star, a jornada do cliente importa, sabe? E aí eu entendi muito cedo que eu precisava desenhar um processo da porta para fora. Eu tinha que entender, baseado no cliente, qual que era a necessidade que ele tinha para criar algo que fosse relevante. Porque eu não acredito que tudo que é meio vai ter longevidade, assim, sabe? Para mim, todo negócio que é intermediário, se ele não se posicionar de forma contrária, ele vai acabar. E eu tô vendo isso na prática acontecer. Eu tava conversando isso, desculpa te interromper, Imagina. mas conversando isso hoje dentro da sala de estar com um dos nossos corretores lá, que o mercado ele tem uma tendência, e eu acho que isso é natural, eu nunca estudei ou li algum livro sobre, mas eu tenho certeza que tem pessoas que pesquisam sobre isso, que é a tendência de eliminar o middleman. Que é a tendência de todo o mercado que tem um intermediador, em Intermediário algum sofre, momento né? ele ser superado por uma tecnologia, Total. por um processo, por uma legislação, por facilidades, né, burocracias e coisas que vão sendo simplificadas, e o intermediador perde a função, perde o valor que ele agrega. Converso muito isso com o Luiz, com a Ana, né, de tipo, a gente tem que entender muito sobre o negócio para poder falar assim, cara, eu agrego valor, se a gente só fica, eu passo daqui para cá, uma hora vai acabar. E é muito legal você falar É disso. isso. E assim, e ter muito claro quem quer ser o público, né? Porque, por exemplo, o contador, na cabeça dele, ele agrega valor. Mas pro fisco, que é quem não remunera ele. Então não adianta nada, você tá agregando valor para quem não vai te dar valor, né? E aí, a reforma tributária que está acontecendo hoje, e que a gente vai passar por essa mudança a partir de 26, isso vai deixar claro, assim. Para mim é um caminho natural que quem só faz fechamento de folha e fechamento de imposto não vai precisar dessa pessoa mais. A própria reforma tributária ela vai te permitir que a retenção na fonte do seu imposto já elimine Resolva o contador. problema. Então, para que eu preciso do contador mais? Agora não, se eu tenho um parceiro estratégico que me ajuda a pensar o negócio, poxa, que tem parceiros estratégicos como vocês são nossos, para pensar investimento, para pensar. E aí o conceito de ecossistema na minha cabeça faz mais sentido. Porque quanto mais serviços ou produtos você oferece para o seu cliente, mais soluções, quanto mais problema você resolve, mais você vai ser bem relacionado, mais você vai ser lembrado para aquela pessoa. E para mim, uma tatuagem emocional bem feita, positiva, é a chance que você tem de não ter um cliente, mas ter um fã, sabe? E criar um relacionamento duradouro com o seu cliente que não vai olhar
só preço, não vai Total. olhar só tudo, ele vai falar assim, cara, esse relacionamento aqui vale muito mais do que eu sair e ir para uma contabilidade, para uma outra coisa aqui que Total. vai... E eu acho que quem conhece um pouquinho hoje da 30%, até a sede, né? Quem conhece o Richard, quem conhece a sede da 30%, o trabalho que eles vêm fazendo na região do Barreiro, eu acho que é muito fácil identificar esses pontos, né? Trabalhar uma contabilidade consultiva, uma questão de fluxo de caixa, gestão. Então, parabéns, viu, Richard, por Obrigado. tudo aí que você tá Obrigado. fazendo. É. E a Legal. verdade é que a gente vê aí no Brasil, a maioria dos empresários, eles começam com um sonho, focam muito no que vão ganhar e durante a trajetória que vai aparecendo esses desafios aí. Não, mas eu tenho que pagar isso aqui, mas eu tenho um custo com isso aqui. Então, ter uma contabilidade que logo no início, na abertura do CNPJ ali, já presta esse serviço de consultoria para o cliente, a gente até minimiza o tanto de empresa que quebra, né? Qual que é o número? Você deve ter esse número bem claro, né? Hoje a gente tem um estudo recente, assim, todo ano a gente faz um levantamento e todos os meses a gente vai acompanhando. A gente está com mais ou menos 21 milhões de empresas abertas, 22 milhões. E 59% das empresas que abriram em 2023, 2024 é o mesmo percentual de empresas que fecharam. Então, vou dar um exemplo. É muito grande. Se eu não me engano, foram 3 milhões de empresas abertas esse ano. Já foram fechadas 1 milhão e 600 mil. Uau. É um número muito, É um muito número. grande, assim. Primeiro, porque muitas das vezes a pessoa ela abre sem um planejamento e Uhum. a gente não tem essa cultura, né? Não O tem. brasileiro ele não foi criado para comandar, ele foi criado para servir, né? Isso é historicamente. Sim. Desde a colonização, dos Uhum. portugueses e tudo mais, a gente foi Revolução ensinado a fazer isso, Industrial, né? um modelo de educação. A gente não tem uma escolarização ali, né? A gente tem regras a serem cumpridas que a gente vai aprendendo. Então a gente não tem educação financeira, a gente não tem nada. Então quando a pessoa empreende, e eu dou sempre um exemplo seguinte, a Fiat talvez seja uma grande referência mineira aqui, né? De empresa de grande porte, que emprega muita gente e tudo mais. Eu pego a Fiat como exemplo. A Fiat hoje, sei lá, vai ter 10 mil, 15 mil, já teve, sei lá, 20 mil pessoas trabalhando com ela. E vem uma crise financeira e política. E a gente tem a benção hoje de ter as duas simultâneas, ou a cada 2 anos a gente tem uma, né? Impressionante como é que o Brasil aqui Pô, o brasileiro A crise, a crise tem data e hora marcada, né, cara? Isso é O incrível. Brasil não tem terremoto, não tem tsunami, Não, tsunami, isso é mas pra dar uma crise. agitada. Eu acho que ele até tem, sabe? Só não é terremoto, só não é, É físico, natural, né? sabe? Eu acho que ele é exatamente. ocasional. E assim, e aí por conta de qualquer crise desse sentido, a Fiat, por ser uma grande empresa, ela tem número. Ela não vê o colaborador Richard, ele vê o colaborador 1585. E ela vai fazer um planejamento e fala, olha, eu preciso eliminar, sei lá, 1000 pessoas da minha base. Porque eu preciso economizar, eu preciso sobreviver. Faz parte, né? Não estamos demonizando nenhuma empresa aqui, pelo contrário, faz parte do business. E aí, na hora que ela elimina essas pessoas, ele tem um pai, uma mãe de família, precisa sustentar uma casa, os seus filhos. E aí, vamos supor que tem uma mulher com 3 filhos para criar, e ela trabalhava na Fiat. E agora? E ela começa a fazer cachorro-quente na porta da casa dela, para pagar as contas. Pô, mas ela coloca tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação, que aquilo começa a dar muito certo. E aí o cachorro-quente, ela gosta da experiência, na hora que ela fornece o cachorro-quente, ficou tão cheio que a casa dela ficou ruim. Ela monta um food truck. Tem que expandir. Ela montou um food truck na mesma pegada. Tô fazendo cachorro-quente, cobro o preço ali, atendo bem o pessoal, e deu muito certo. Uhum. Aí ela abre uma loja. Aí ela abre 2 lojas. Aí o custo fixo começa a pegar. Aí ela abre a terceira loja, Luiz. Aí na hora da terceira loja ela descobre que ela tem que contratar, ela tem que precificar, ela tem que comprar bem, ela tem que fazer o molho e ela tem que atender bem as pessoas. Nossa. Mas ela só E sabe a atender conta e tem fazer que o molho. fechar. Exatamente. Tem a E aí pessoa é que nesse trabalhou anos na momento- Fiat que, tipo Ela não assim, tinha essa obrigação. Ela não Sim. tinha esse entendimento, né? E aí é nesse momento que pra mim a 30% entra. Porque assim, empreender pra mim é passar de fase, assim. É igual jogar videogame. Você vai ganhando corpo ali à medida do tempo que você vai passando. primeiro é sobreviver. Primeira coisa é pagar suas contas, né? Você não tá preocupado com experiência, assim, você quer entregar o melhor produto e serviço, mas você quer pagar suas contas. Mas chega um momento que o desafio é sair da empresa, assim, a empresa não ser um eu empresa, se tornar uma empresa, aumentar a margem, aumentar a visibilidade, expandir. Você tem outros desafios. Mas chega um momento que você não tem essa competência. Ou às vezes você até tem, mas você não tem um tempo, porque sua operação te toma muito tempo. Então, nesse momento, eu acredito que seja um parceiro ideal. E a 30% ela surgiu muito nesse sentido, assim, de ser um ecossistema que te abrace, que te faz não só a contabilidade, mas seja um parceiro de gestão. Não é fechar a contabilidade e te mandar a guia. É fechar a contabilidade, mandar a guia, mas sentar contigo e discutir os números da sua empresa. Aí ser consultivo. É ser estratégico mesmo, sabe? Poxa, qual que é o projeto de vocês? Ah, a sala de estar, ela não só vende imóveis, mas faz locação. Poxa, legal, qual que é o perfil de imóvel? Qual que é o perfil de pessoa que vai alocar? Qual que é o ticket médio que você espera? Porque recorrência é uma benção, mas também pode ser uma maldição. É. Uhum. Então, qual que é o público que você vai trabalhar? Tudo isso é provocação. Porque, assim, eu tenho pavor
daquele consultor de negócio, ou daquelas empresas de consultoria que uma empresa que tem 20, 30 anos de mercado, a pessoa chega para fazer consultoria e fala que fez tudo errado. Eu quero fazer durante 20, 30 anos tudo errado e minha empresa sobreviver, sabe? Eu parto do princípio, assim, que um bom consultor, um bom gestor de negócio é aquele que pergunta. Para mim, a ignorância ela é uma benção, assim, sabe? O nome da 30% ele vem muito como uma provocação. Primeiro que a maioria dos contadores não tem muita imaginação para fazer nome, né? A maioria das contabilidades tem um nome muito, Eu muito pensei uma trivial, coisa assim. aqui que eu tinha que fazer um comentário até para aproveitar, porque acontece isso demais quando é sucessão, né? O Total. pai ficou 50 anos com a empresa, aí o filho vai assumir e fala, não, tá tudo errado, vou fazer do meu jeito, vai ser certo, aí fecha em um ano. E aí quebra, né? É, Eu acredito muito assim, que se você me perguntar, por exemplo, por que do nome, o nome primeiro é uma provocação para sair do tradicional e gerar essa curiosidade, né? Mas também, se você me perguntar quantos por cento que gestão representa o sucesso de uma empresa, eu vou te falar que é 30%. O coração de qualquer negócio é vendas, sabe? E aí quando a gente entra para uma empresa, eu não tô lá para ensinar como vocês devem fazer o trabalho. Eu tô lá para provocar vocês. Em que sentido? Para conhecer. Então, assim, os 30% também é para mostrar o nosso papel na relação com o cliente. O nosso papel é de coadjuvante, cara. Os nossos clientes, eles são a nossa estrela. E o nosso papel é fazer com que cada vez mais eles brilhem. Então, qual que é o meu papel? Eu preciso estar esvaziado dos meus conhecimentos, esvaziado dos meus achismos, porque no final do dia tudo é um achismo, né? Eu acho melhor você fazer isso, né? Eu tenho que estar esvaziado disso para mim entender a sua empresa. Então, no meu caso, a ignorância, nesse sentido, ela é uma bênção. Porque eu parto do princípio que eu não conheço o negócio, de fato eu não conheço. E eu estou disposto a aprender. E para aprender eu tenho que perguntar. E as perguntas normalmente geram pensamentos e provocações para que vocês repensem o negócio de vocês. Então, na 30%, o nosso objetivo é o quê? É questionar. Mas no sentido de entender o negócio. Não para falar que está certo ou está errado. E, cara, eu acho isso. Eu até teve um ponto aqui que quando eu tava montando a sua apresentação, e tava aqui, né, que você já atendeu mais de 1.000 empresários. E o número por si só já é muito foda, né, e tudo. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, e isso vai muito com o que você tá falando, que é tipo assim, cara, você ter conversado, entendido, ouvido, visto a DRE de talvez não 1.000 empresas, mas assim, de um número desse volume de empresas, isso abre um repertório que nenhum empresário na mesa vai ter. E eu acho que, assim, em teoria, todo contador teria isso, né, cara? Total. Porque todo contador tem uma série Tem de clientes acesso, que são empresas e acesso ao core ali é a coisa mais rica e é o que você tá falando, né? Isso muito pouco aproveitado, né? Muito pouco aproveitado. E aí, quando você fala pra mim que, tipo, olha, eu chego lá e vou fazer perguntas e vou provocar. E aí, assim, mesmo que você não tenha atendido uma imobiliária até então, o que é pouco provável, né, de ter modelos de negócio tão diferentes para falar assim, cara, claro, vai aparecer um outro que você nunca pegou, às vezes tem uma contadora que pode, uma empresa de contabilidade que pode estar focada em um nicho, tem muito isso, né? Mas mesmo que você não tenha falado com uma imobiliária, aquela situação que a imobiliária tá vivendo, você já viu ela uma centena de vezes, né, cara? E Total. como deu certo, como deu errado, para que lado foi, para que lado, qual que é o risco, o que tem que ser observado e tudo. Então, eu acho que se você consegue entregar isso na mão de um gestor ali, de um empresário que não tem essa oportunidade, porque ele entende mesmo ou é de venda de imóveis, ou é de pão, ou é de pirona, ele tá com um ouro na mão, fala, poxa, agora eu tenho um parceiro mesmo aqui, né? Eu tenho alguém que vai falar assim, cara, nossa, ali eu consigo achar as brechas, achar os caminhos. E quando eu falo brechas, é do tipo assim, eu estou numa enrascada, eu preciso já achar um lugar onde eu saio desse sufoco. Ou então, cara, isso aqui pode me colocar num problema. E aí, achei sensacional, porque esse valor não é entregue pela maior parte dos profissionais e pelas empresas do segmento. Né? E mais uma vez, tá? Não é nada contra o mercado, assim. O Claro, mercado de contabilidade, claro, cada um tem seu nicho e tem muita gente com muito sucesso na contabilidade. Não vai sair eu que vou falar que ele tá fazendo errado. Né? Uhum. Eu cometeria o mesmo erro que eu tô criticando quem faz Você isso, né? só tá se destacando mais, fazendo gestão também. Mas... O que eu penso é o seguinte, assim, existe um modelo de negócio. Para a contabilidade, o produto final é a DRE e a IA. E tá tudo certo. Para mim é o ponto de partida. Né? Então, assim, É dali eu nem acho que eu sou concorrente de contabilidade. Assim. Por mais que eu esteja no mercado de contabilidade, eu não tenho foco concorrente. Naturalmente, eu perco e ganho clientes de contabilidade. Mas o meu foco é da contabilidade para fora. Né? Então, na hora que eu entrego a guia o imposto, é onde eu vou ser estratégico. Uhum. Então, assim, e aí a questão da experiência, para mim, faz muito sentido. Né? Repetir essa experiência com mais pessoas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um time comercial. E ele é formado hoje por exemplo, ex-bancárias. Porque eu não quero vender contabilidade.
quero vender gestão. Para isso eu tenho que ter pessoas melhores do que eu conhecendo de negócio. Isso aqui é melhor do que gerentes de pessoas jurídicas que também já tiveram uma experiência absurda com outros mercados. Aplica-se a mesma ideia. Exatamente, sabe? Então, assim, é isso que eu acredito, assim, minha cabeça é um pouco maluca, assim, de pensar as coisas, né? Mas eu realmente acredito que ser diferente é positivo, né? Outro dia, um amigo meu, até cliente nosso, falando de TDAH, que a gente tem, hoje virou muito, todo mundo tem, né, tal. E aí ele fala assim, cara, eu tenho, mas as pessoas, elas vendem isso como um distúrbio. Cara, mas a pessoa que tem TDAH e ela entende que ela tem, e ela entende qual que é o ponto principal dela, cara, ela se torna um furacão, ela se torna uma águia, assim. E aí ele fala, cara, eu tenho, mas o TDAH ele me dá muita coisa boa. E eu pego esse TDAH e eu aplico isso, eu injeto performance nisso aqui. E eu acredito muito nesse sentido, assim. Por a gente pensar diferente, eu tenho que acreditar muito naquele sonho que eu tô fazendo. E aí eu preciso pegar a minha energia e concentrar. E tudo que você foca expande, né? Então eu acredito muito nesse modelo, assim, de relacionamento. No final do dia, a pandemia, pra mim, ela me provou isso. A pandemia, a gente ficou trancado, a gente ficou separado, a tecnologia avançou pra cacete, mas no final do dia, são as pessoas querendo conversar com pessoas. E empreender é muito solitário. Vocês que empreendem, por mais que vocês tenham sociedade, ainda vocês se sentem solitários naturalmente, né? E aí você ter alguém ou uma empresa que possa compartilhar isso, que possa sentar, ouvir suas histórias e falar, contar suas histórias e ser um ambiente seguro para você poder desabafar, também faz a diferença. E no final do dia eu acredito muito nisso, que a 30%, o que diferencia ela do mercado hoje é porque a gente está preocupado com a outra pessoa do outro lado. A gente se interessa pela pessoa. Entender o negócio como um todo, né? Olhar para o negócio ali, não ver só um número, um faturamento e um imposto a ser gerado e uma guia assim mandada, né? E para a gente como empresário do outro lado, ver alguma empresa que tem essa preocupação é muito satisfatório também e a gente fica feliz. Porque hoje a gente vive nessa era digital aí, de mentorias, e o pessoal paga 50 mil numa mentoria com o empresário que fez, aconteceu e se tornou milionário, querendo trilhar e saber o que que esse empresário fez. Sem olhar que o negócio dela, às vezes, é totalmente diferente daquilo. Então, às vezes, tem uma consultoria como o que a 30 presta, que vai até além de uma consultoria mesmo, que vai olhar para o negócio dela, que vocês têm uma expertise de várias empresas, o que deu certo, o que não deu certo para aquela empresa X e o porquê que não deu certo ali, mas que às vezes é uma estratégia que para a empresa dela faz sentido, né? Porque são empresas diferentes. Então, assim, é fantástico mesmo a ideia, né? Ana, e assim, só pra completar o que você tá falando, com 18 anos eu já achei que eu era dono do meu nariz, sabe? E aí eu fui empreender por conta própria. Você e todas as pessoas com 18 anos, elas acham que... Eu tenho um menino, eu sei que eu vou passar por isso também. E eu fui empreender porque eu queria ficar rico. E aí eu aprendi a minha primeira lição. Assim, o bom que sabe? deu certo, né? Nossa, bom que deu deu certo. muito certo. Deu muito errado antes, mas... Deu muito certo, você tem que ver. Eu queria ficar rico. Então, assim, eu tinha como objetivo ficar rico. Eu acreditava que em um ano eu ficaria milionário, assim. Um ano? Eu achei que Você eu ia... abusado, Eu saí de um mesmo. segmento que eu conhecia para um segmento completamente distinto. E em 6 meses eu quebrei, cara. 6 meses eu quebrei porque eu estava com os objetivos errados. E aí hoje a gente tem uma metodologia própria de gestão, que chama metodologia FII de gestão, onde o propósito é o centro de tudo, e aí as consequências do propósito bem estabelecido vão te dar os resultados que você espera ou mesmo você não espera. Mas por que eu tô contando isso? Porque muitas das vezes a gente olha esse pessoal que tem mentoria e a gente olha só pro sucesso dessa pessoa. E a gente tá buscando o sucesso. Mas eu entendi muito tempo depois, e hoje com a 30%, que só tem resultado quem impacta vidas. E quanto mais vida você impacta, mais prosperidade você consegue alcançar. Então, prosperidade não tem a ver com o que você tem a ver com o que você transmite. Mas quando a gente está buscando só o resultado, a gente sempre vai ficar num loop infinito tentando conquistar algo, sabe? Sim. E muitas das vezes a gente vê até pessoas que, assim, dá muito certo, tem negócio, a maioria das vezes dá errado, né, gente? Mas tem vezes que dá certo, às vezes a pessoa num primeiro investimento dela ali dá certo, ela chega ali no resultado final, mas às vezes ela não tinha um propósito por trás daquilo ali e ela ainda assim não se sente realizada com aquele sucesso que foi financeiro, né? Então, o propósito, eu falo, é até uma frase que a gente vê muito em livros e tudo, quando você tem um propósito muito forte, ele suporta qualquer como, né? E o propósito, ele tem que ser o centro de qualquer empresa. A empresa tem que ter um propósito muito forte e é sobre impactar vidas. Eu acho que não existe uma empresa que ela não esteja aqui para servir.
né, para oferecer algo para alguém. É isso aí. Eu queria puxar, mas é só uma sardinha pro meu lado. Última pergunta sobre a 30% e a gente entra no tema. É porque, ainda falando ali de como que você tá fazendo diferente, né? Buscando seu espaço, se destacando e tudo mais. E isso vai desde da sede, de fato, que é onde você tá ali, um ambiente super legal, super aconchegante, um ambiente que promove Ô, relacionamento. Bruno, vamos falar rapidinho da sede. Que sede, né, gente? Do nada. Ó, quem é do Barreiro? Eu sou do mercado imobiliário do Barreiro, gente. Então, qualquer coisa que começa a nascer naquele Barreiro, já fica, uai, o que é isso? Tá tendo uma obrinha ali, eu fico, meu Deus, preciso descobrir o que vai sair aqui. E aí a gente começou a ver lá a obra acontecendo e era uma estrutura assim que já era imponente, de um banco renomado. E o que será que vai sair aqui? Aí do nada surgiu um nome lá, 30%. Gente, que é isso? 30% da onde é isso? Quando eu descobri que era uma contabilidade, eu falei, não tem base, não. Uma contabilidade com essa estrutura no meio do Barreiro. Que milionário é esse que investiu isso tudo aqui no Barreiro, gente? Tomo posse, né? Amém, Senhor. Esse é o milionário ficou rico rápido, velho. E no Barreiro, gente, isso eu fico muito feliz, porque é algo que nós, assim, como barreirenses, a gente tem, e a gente sabe a potência que o Barreiro é, e muitas das vezes o pessoal que quer crescer e ficar rico é pra sair do Barreiro, entendeu? Aí quando vem uma pessoa que acredita no Barreiro, que Um investe, rico que vem pro coloca Barreiro, uma né? estrutura daquela no Barreiro, a gente fica feliz demais, porque são pessoas que compartilham do nosso propósito também. Isso mesmo. Tá aí, uma boa pergunta. Por que o Barreiro? Qual que é a sua relação com o Barreiro? Eu sou nascido e criado no Barreiro, né? Minha família toda é do Barreiro de Cima, né? E tem a guerra do Barreiro de Cima e do Barreiro de Baixo. Né? Não, hoje tá mais de boa, né? De qual bairro que a sua família é, Richard? É do Cardoso. Cardoso. Barão de Monte Alto ali. Para, Sim. Monte Alto. Subo lá de bike. Sou da época do Nelinho, que tinha quadra de futebol, morava de frente pra Isso. quadra. Poxa, bons tempos, né? E eu sempre realmente achei o Barreiro, assim, incrível, assim, sabe? Mas quando eu vim pra cá, eu precisava me posicionar, né? E aí eu fui pra Zona Sul ali. Fui ali pra Rage, ali perto do Belvedere e tal. E eu montei meu escritório ali e ali começou a jornada de 30%, lá em 2020. Estar no Barreiro sempre foi um objetivo. Mas infelizmente a gente tem esse preconceito. Né? As pessoas que não conhecem o Barreiro não entendem o tamanho e a potência que é o Barreiro. Mas eu sempre quis fazer algo em prol daquilo que eu sempre vivi, né? E devolver para a comunidade algo que eu sempre fui bem servido, vamos falar assim. E aquele espaço que a gente tá, ele foi obra do acaso, assim, né? Na verdade, assim, foi obra de Deus, né? Eu um dia visitando minha mãe no Barreiro de Cima, passei ali em frente e não via normalmente a placa vermelha que ficava lá. Eu falei, gente, cadê Cadê o banco? o banco que tava aqui antes, né? E aí, assim, não havia a placa de aluga-se até do Pedro. Aí eu falei assim, beleza. Aí entrei no site, olhei o preço, falei, nossa senhora, não consigo pagar não. Deixa pra lá. Nossa senhora. Aí, enfim, aquele negócio foi me incomodando. Falei, vamos andar. Entrei no chat lá, nem liguei pra ele. Entrei no chat, mandei mensagem, perguntei, e aí, pessoal, como é que é? Aceita a negociação? Não sei o que e tal. Aí o cara, aceita, boa, manda a proposta aí e tal. Aí eu mandei a proposta, assim, sei lá, 70% abaixo do preço pedido. É aquela proposta que na imobiliária a gente fala que é a proposta cachorra, né? É isso, indecorosa mesmo, sabe? Indecorosa. O cara eu tenho certeza que ele ficou sem graça de falar pro proprietário. Aí eu falei, cara, porra, eu acho que não passa, mas vamos ver o que dá. Aí eu falei, basta isso, e é o que eu tenho de condição. E pedir carência ainda, sei lá. Isso, 4 meses de carência, sabe? Aí, passou uma semana, eu falei, não era pra ser mesmo, tá tudo certo. Eu já tava precisando crescer, e aí eu realmente já tinha alguma coisa que me puxava pra cá. A maioria dos meus funcionários, por incrível que pareça, já moravam aqui. Eram barreirenses ou de Contagem, muito próximos, sabe? E aí todo mundo deslocava pra rádio, então não fazia muito sentido. E aí passou uma semana, ele mandou mensagem, olha, não aceitou, mas te deu essa proposta. Aí, sei lá, tipo, era 50% do valor. Nem eu, nem você. Aí eu falei assim, cara, eu não consigo, você acredita? Eu falei, não consigo. Não, mas você foi um negociador difícil, hein? Cara, eu não sei, eu nem Você sou tão tão difícil assim, não, sentindo, sabe? você tava O cara é sentindo contador, Luiz. Ele olha pra DRE dele, a DRE dele Senhora. responde se ele pode Eu fico alugar ou não. imaginando a hora o que eu for imóvel, vender o entendeu? imóvel pra esse Richard, nossa senhora. E aí eu falei, cara, eu não consigo, eu consigo esse valor e 3 meses de carência. Passou uma hora, o cara falou assim, ele aceitou. Eu falei, nossa. Arrumei um problema. Agora. É aquilo que você fala assim, agora é que o problema começa. Arrumei um problema. Aí que eu fui ver o imóvel por dentro, eu não tinha nem visto o imóvel e tudo mais e tal. E aí começou esse negócio. E aí, assim, realmente eu não tinha muita noção
do que a gente poderia fazer ou do que a gente impactaria, assim. E aí entra a minha pergunta ali, quando a Ana trouxe, você dá continuidade. Eu queria saber como que surgiu essa ideia de, eh, de transformar o espaço, desde o espaço, não é só o espaço, é o que vocês estão fazendo lá dentro, é o que vocês estão promovendo, né? Então você contou a ideia do valor aí, que eu fiquei, assim, eu achei muito legal. E o restante, os eventos, o espaço e tal, isso tudo veio pensado ou, cara, as coisas foram acontecendo, eu fui enxergando e foram acontecendo. Ou não, lá de trás, ó, agora eu tenho esse espaço, então o plano é esse, isso é uma estratégia de marketing e por aí vai. Aí sim foi tudo pensado, assim, sabe? Essa parte, porque eu sempre tive cliente Zona Sul, Nova Lima, Belvedere e fora. Tem muito cliente fora do estado de Minas Gerais também. E eu, por incrível que pareça, tinha pouco cliente aqui na região. E aí, quando eu voltei pra lá, eu falei assim, olha, não posso parecer que eu tô regredindo. Eu tenho que voltar mostrando que isso realmente é uma imponência, assim. Eu tinha 120 metros, 130 metros lá na Raja. Poxa, quem Já mexe com- é, já. você já imagina um o espaço. estrutura. custo, a estrutura que já é lá. Quando eu vim pra cá, se eu viesse para mesmo tamanho, poxa, ele tá regredindo. Uhum. O pensamento seria isso, né? E aí, quando a gente teve a oportunidade e realmente é um espaço muito imponente, eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo diferente. Porque lá na Raja, lá quando a gente tava com 130 metros, a gente já fazia esses eventos. Só que a gente tinha que alugar espaço, a gente tava num condomínio que tem uma estrutura de auditório e tudo mais e tal. E aí, quando a gente foi pra lá, eu já consegui visualizar antes mesmo da obra estar pronta, assim, de como é que seria. Então, tudo que tá ali foi pensado, assim. Aonde que tá a cozinha, por que aqui vai ter os eventos. Uma vez no mês, no mínimo, vou fazer um evento aqui, vou fazer os cafés da manhã, vou fazer os jantares aqui. Foi tudo muito pensado como é que seria, sabe? Porque realmente foi intencional, assim. Eu acredito muito que quando você vai empreender, quando você vai fazer qualquer negócio, o princípio pra mim eu tento ser interessado, nunca interesseiro, sabe? Eu tento ser interessante, perdão. Uhum. Eu tentei ser interessante, nunca interesseiro. Mas eu tenho que ser intencional. Sim. Estar aqui com vocês é intencional. Sim. Primeiro, Claro. pra conversar, bater papo, talvez instruir alguém que tem alguma dúvida, mas eu tô sendo intencional. Fazer os outros se apaixonar pela 30%, eu já tô apaixonado aqui, né? Não, e isso aí é muito interessante, tá, o Richard, de você ter abordado isso, porque quem chega com a imponência que você chegou, às vezes é o empresário que antes de oferecer algo, ia querer algo, sabe? E a gente que é de fora, antes de te conhecer, a gente foi recomendado por amigos, né? Celcinho, grande abraço pro nosso amigo Celcinho. Celcinho vai estar sentado nessa mesa aqui Em breve. logo. Logo, Quando ele viesse, logo. foi só pra me assistir, vocês me Claro, claro. Mas assim, ele falou tão bem de você e da forma que ele falou, a gente falou, uai, gente, diferente. Porque realmente é uma estrutura imponente, mas que a gente já fica com a expectativa assim, pra gente ter acesso, se conectar com essa pessoa, algo a gente tem que oferecer pra essa pessoa primeiro. E não, pelo contrário, você assim foi super receptivo, fez muita questão, né, desse contato. Essa conexão eu senti que foi muito genuíno, sabe? Que não foi algo de interesse. E tem sido, né? A gente tem Sim. construído esse relacionamento. Então, isso é muito bom. Porque quem vê de fora, um empresário que vê de fora, fala assim, nossa, olha o tamanho dessa contabilidade. E às vezes até causa um certo espanto. Não, minha empresa nem é para essa contabilidade, né? E, na verdade, não. Quem te conhece, tem essa oportunidade de conhecer mesmo, e a cada dia a gente tem te conhecido mais, vê que não, que você está super aberto. E, assim, oferece, né? Dá e assim, tá disposto. Justo esse propósito todo que você nos contou aqui. Isso é, assim, inclusive queria te parabenizar por isso, porque é incrível mesmo. Obrigado. É algo difícil hoje. As pessoas, elas, na maioria das vezes, elas sempre estão com um interesse por trás ali de ganhar. E não pensa naquele jogo de eu dando, eu também ganho, sabe? É um ganha-ganha. Mas nunca é no nosso tempo, né? Tudo é no tempo de Deus, né? Exato. E eu já passei, não pela fase de querer algo em troca, mas eu já passei pela fase da vaidade tomar conta, sabe? E estar no Barreiro, da forma que a gente tá, fazendo o que a gente tá fazendo, eu tive que ser preparado por Deus para estar aqui. E assim, independente de religião, né? Eu tô falando de Deus na essência, assim. E um dos meus objetivos hoje é quanto mais eu puder falar de Deus, melhor. Porque se eu estou no Barreiro, se a gente, graças a Deus, está tendo algum reconhecimento, é muito função do que ele me preparou até aqui.
E o ato de servir tá muito atrelado a ele. O garoto de 18 anos talvez não imaginou que ia ter Jamais. toda uma trajetória para chegar ao Richard de hoje com a 30%. E do se formato tivesse como tido é. uma trajetória de sucesso, seria talvez nesse momento com uma arrogância. Sim. Seria com os pés não fincados no chão, sabe? Então, assim, realmente é tudo no tempo de Deus. Isso é muito bom, né? Porque eu, como empresária hoje, quando a gente tá passando por algum desafio, eu falo assim, tem algo que a gente vai aprender aqui para um próximo nível. Porque quando a gente tá, assim, logo no início, sem muita maturidade do empreendedorismo e tudo, que a gente passa por alguns desafios, a gente pensa que tá tudo contra a gente, que não é para ser, que tá tudo dando errado. E lá na frente a gente vai entender a lição que a gente tinha que aprender com aquilo ali, né? Então, é muito bom olhar para trás e falar assim, tive muito desafio, mas necessário para eu chegar onde eu cheguei, Preparou. com a né? mentalidade que eu tenho hoje, né? É isso Isso aí. é incrível. É isso aí. Isso é incrível. Maravilha, maravilha. Então é isso, né, gente? A gente tá encaminhando pro final aqui do episódio, É, né? hoje que o isso, tema ué? foi era hold, Que isso, mas O que é isso? Dá pra gente ficar aqui falando de 30% do mercado, né? Então, assim, tá aí, olha só pra você ver. Isso aqui é que é conteúdo. É 2 episódios em 1. Então, agora acabou a primeira parte, né? Então, aproveitem bastante esse conteúdo. E agora a gente vai começar um episódio novo aqui com o Richard, tá? Apresentar de novo. E conversar tudo de agora, novo. exato, né? E agora... episódio número 3 do Sua Sala Podcast, iniciando o nosso tema. Muito bom, muito bom. E a gente trouxe o Richard de hoje aqui para falar de um tema muito interessante. A gente, pelo menos eu, assim, já ouvi falar algumas vezes e tudo, mas não tenho profundidade no tema, né? E é uma coisa muito interessante da gente conversar, que são holdings, né? Então, assim, do que comem, do que se alimentam, onde Onde vivem, vivem? o que, Onde que é estão? uma holding, né? Não precisa falar Como o se termo em latim, igual o reproduzem. Luiz quis, Pelo tá? amor O de Luiz Deus. queria saber o termo em latim. Mas Etimologia da palavra. mas a ideia era assim, você que está dentro desse meio, onde você está convivendo com empresários de diversos portes. A gente estava falando ali, gostei muito da sua analogia de ser um jogo onde você vai passando de fases. Muita gente não passa da primeira fase e aí acaba, então faz todo sentido mesmo. E muita gente vai expandindo, abrindo novos negócios e tudo mais, e construindo patrimônios que realmente é necessário até uma gestão muito aprofundada. E aí a gente queria saber o que é a holding, para que uma holding serve, começa a dar uma introdução, mas assim, começa do beabá, tem muita pergunta aqui pra gente entender, Legal. porque eu imagino que também deve ter muita gente que não conhece sobre o tema, não conhece os fundamentos. Pra mesmo. que O que você pode serve, falar pra né? gente? Na verdade, é um tema já até que está sendo muito explorado por aí, né? Mas tem muita gente falando de hold sem saber o que é hold, querendo fazer hold sem saber a dor de cabeça que pode se tornar. Total. Então, a gente falou, vamos trazer o Richard, porque a gente sabe que você é um especialista em hold. Administra ali, junto com vários empresários, diversas holdings. Conta pra gente o que é a holding, quais os tipos de holding, fala, e Legal. do beabá mesmo. Legal. Assim, partindo do básico, né? Holding é uma estrutura jurídica. Assim como uma empresa limitada, uma empresa sociedade unipessoal, uma sociedade simples de serviços, enfim. A primeira coisa, ela é uma estrutura jurídica que serve para organizar, sejam bens ou sejam outros ativos. Então, é o princípio básico, né? Então, holding é uma estrutura jurídica. E, mais uma vez, reforçando o que você falou, existe momento para tudo, inclusive para ter uma holding. Eu vejo muita gente, e aí, infelizmente, conhecimento é uma benção, mas também ela pode ser uma ignorância, né? Porque todo mundo fala e aí acha que serve para todo mundo. A holding não é para todo mundo. Poxa, eu tenho uma casa, posso fazer uma holding? Não precisa. Não faz sentido. Não faz, né? E aí não perdi um CNPJ agora. Poxa, que pena. Mas não é esse o objetivo, né? A holding ela é uma estrutura jurídica para quem tem necessidade. E aí o principal é conhecer a sua necessidade. Existe a holding, aí tem termo técnico, né? Mista, holding pura. Eu divido em holding de participações e holding familiar ou holding patrimonial. Legal. Tá? São os dois principais, assim. A maioria dos nossos clientes hoje ou tem uma holding de participação porque tem a necessidade, e aí eu explico o que é holding de participação, ou tem uma holding patrimonial que é uma organização dos seus bens particulares. Tá? Vamos partir do que é uma holding de participação. Uma holding de participação é um CNPJ que tem como objetivo administrar outros bens, ou outros serviços, ou outras estruturas jurídicas. Vamos pensar o seguinte, existe a 30% e a sala de sai e todos nós somos sócios. E cada uma dessas empresas que tomam risco, que são empresas operacionais, a 30% toma um risco porque ela entrega um produto final, a sala de estar a mesma coisa,
a gente brincou com o Salsim, mas o Salsim também tem um restaurante que é um produto final. Essas estruturas jurídicas, elas tomam um risco que não necessariamente eu tenho domínio 100%. Por mais que eu seja dono, eu não estou na linha de frente desses negócios. Então eu preciso ter uma estrutura que, primeiro, eu consiga administrar esses bens de forma coletiva, e aí eu posso ter um financeiro, um RH, um marketing, numa única estrutura que forneça para todas as minhas demais estruturas, e a Hold ela serve para essa organização, mas também serve para a gente criar uma camada. O que é essa camada? É uma camada adicional de proteção. De proteção. Então pensa o seguinte, quando eu estou numa pessoa física, sendo dono de uma empresa operacional, existe o CNPJ e existe o CPF de quem é sócio, certo? Obviamente existe a individualidade de cada pessoa ali, né? Da pessoa jurídica e da pessoa física. Só que o problema que existe na pessoa jurídica, ele respinga naturalmente na pessoa física, seguindo um rito processual. E aí, Ana, não quero entrar na sua área, tá? Mas só para tentar dar uma explicação simples. Sim. Então, o que a gente faz? E muita gente usa o termo blindagem como algo que a Hold ela blinda patrimônio. Ela não blinda patrimônio. O que ela faz? Ela cria uma camada adicional de proteção. Quando eu coloco uma pessoa jurídica, uma holding, para administrar esse CNPJ que toma o risco, eu estou criando uma camada adicional. O que eu estou querendo dizer? Eu estou criando uma estrutura para me gerar maior organização, para que essa empresa e as pessoas que estão dentro dessa holding possam administrar novos negócios. Então, você tem uma empresa na indústria, um comércio, um serviço, eu tenho uma estrutura jurídica que é uma holding, que é sócia com percentual nessas empresas, e eu tenho um grupo de pessoas aqui que prestam serviços de forma orgânica ali, de forma organizada. A gente chama de CSC, Central de Serviços Compartilhados. Vou dar o exemplo lá da 30. A 30, entre aspas, é uma grande holding. Ela tem um ecossistema que fornece diversos serviços que cada empresa precisa. Então, em vez de contratar e montar sua própria holding, você pode usar o CSC da 30. Lá eu tenho financeiro, eu tenho contabilidade, eu tenho um RH, eu tenho jurídico. Então, em vez de montar sua estrutura que talvez ficaria mais caro, você nos contrata. Só que tem gente que tem a necessidade de ter essa estrutura maior por conta da complexidade do negócio, e ela cria a sua própria estrutura de holding. É isso aí. Quando você fala da 30%, é uma holding no conceito do tipo, ao invés de criar uma holding, eu estou contratando esse CSC, né? Exatamente. Mas se eu tiver um grupo grande o suficiente que faça sentido eu criar essa estrutura, eu ganho eficiência operacional, ganho conhecimento ali, né? Uma gestão aberta e tal. Legal. Chega muito lá na imobiliária uma dúvida, né? E até um questionamento sobre hold. Eu tenho até um grande amigo da melhor cobertura lá do Diamante, que de 6 em 6 meses ele compra imóvel lá com a gente, né? Tem estúdio em São Paulo e tudo. E Amigo sobre rico, sucessão, sabe? sucessão familiar. Por exemplo, questão de colocar os imóveis dentro da holding, colocar o filho dele, né? Mais filhos ele vai ter, para futuramente isso ficar mais fácil para esse patrimônio passar para os meninos. Legal. E eu vejo muito esse questionamento e pessoas colocando imóveis em holding para diminuir talvez essa questão do imposto, coisas nesse sentido. Acontece muito pessoas fazerem holding para isso lá com você? Só finalizando, a holding de participações é isso. Entrando na holding patrimonial, que é o ponto central da sua pergunta, a holding patrimonial ela tem uma das atividades, é trazer essa eficiência tributária. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe a elisão fiscal e a evasão fiscal. Evasão fiscal é aquilo que eu faço para mim tentar articular, para mim, entre aspas, lesar o fisco. E aí vai uma provocação. Mas eu vou te falar um negócio que a gente tem a sensação, e por muito tempo eu usei essa frase, tá? O meu sócio é o governo. Só que é um ledo engano da nossa parte acreditar que o governo ele quer tomar algo da gente. E aí eu não vou entrar no mérito do governo A ou B, tá? Eu tô entrando na essência. Na verdade, qual que é o propósito do governo? A gente pode achar caro ou barato. Mas ele nunca pediu para tirar do nosso lucro o percentual que ele exige da gente. Ele fala o seguinte, olha, você é o responsável tributário, o responsável financeiro de recolher a parte que me cabe. Mas eu nunca pedi para você colocar na sua margem de lucro o meu imposto. Então o que a gente é? A gente é um recolhedor de imposto. A gente não é um pagador de imposto. A gente recolhe para o fisco aquilo que cabe. Mas na nossa essência, a gente acredita que o governo está tirando algo da gente, tá? Mas não é. Mas aí existe forma de ser mais eficiente, entende? Não vou entrar, não vou discutir, não. Não estou defendendo o governo aqui, não. Não é meu objetivo, não. Porque você calcula lá e se calcular errado, ele mete uma multa no você ainda, o governo não é... Mas aí você não tem a 30%, você calcula errado. Exato. Você fica fazendo as suas contas. Você fica fazendo essas contas suas no papel de pão, aí não tá mesmo. Mas falando, brincadeiras à parte, o que é a evasão fiscal? É eu tentar de alguma forma manipular o meu resultado, ou manipular minha carga tributária em meu favor sem fazer algo que é lícito.
E a elisão fiscal é eu fazer um planejamento, uma organização tributária que seja eficiente. Eu não tenho que pagar nem mais caro nem mais barato. Eu tenho que pagar o que é justo para o meu negócio. E aí, nesse sentido, a holding patrimonial ela tem muita vantagem. Por quê? Primeiro, ela resolve um problema que é um negócio chamado inventário. A gente é muito bom em planejar o futuro, pensando que a gente está no futuro. A gente nunca planeja o futuro pensando que a gente não vai existir no futuro. Sim. Né? Então, assim, eu sempre planejo minha vida pensando que minha vida vai acontecer comigo. Mas eu não penso que meu filho vai ficar sem ser um pai, não vou perder um pai com 12 anos de idade. Eu nunca penso no futuro, assim, Sim. sem eu estar presente nele. Eu sempre penso que vai dar tudo certo na minha vida. E a holding, ela traz justamente, a holding patrimonial, ela traz justamente esse pensamento de futuro. Que nada mais é do que o seguinte, eu vou me organizar para que a minha família ou a minha estrutura de bens, eles estejam em um único ambiente, em um único local, que é uma holding, onde as pessoas vão usufruir dos benefícios da holding. Vou dar um exemplo. Meu pai morreu, fez 20 ou 21 anos, alguma coisa assim. Até hoje tem inventário do meu pai aberto. Uau. De uma casa de 30 mil reais. Uau. Tem base? Isso porque você correu atrás, provavelmente correu atrás de resolver e tá aberto ainda até hoje. Não, assim, primeiro, a gente não tinha dinheiro na época. Então a gente foi pra quê? Defensoria Pública para fazer o processo de inventário. Tem 21 anos que a holding, que o inventário não foi finalizado. Então, assim, pra gente entender tamanho e o problema, isso eu tô falando de um exemplo de uma casa mínima. E aí, quando a gente pensa na estrutura da holding, o que é a holding patrimonial? É a possibilidade de você criar uma estrutura jurídica que você consiga concentrar seus bens, criando uma camada protetora, sim, não blindando, mas criando uma camada protetora, com um objetivo específico. Pensando em sucessão familiar, em uma eficiência melhor tributária. Então, e também numa organização dos bens. Então, eu vou tentar responder as três coisas, tá? O que é uma sucessão familiar? Você tem uma holding, você tem uma família com marido, mulher, e 2 filhos, 3 filhos, enfim, você tem uma estrutura onde você tem um grupo familiar que tem direitos sobre aqueles bens que a família conquistou ao longo do tempo. Então eu crio uma estrutura jurídica colocando todo mundo dentro dessa estrutura jurídica. Quando eu coloco isso, alguém precisa incorporar os bens que já são próprios. Então pensa o seguinte, o Luiz tem 3 imóveis no seu nome. Abençoa, amém. Eu vou falar que tem 5, né? Eu ia falar que já tem 5, mas não queria ser tão mal educado. Abençoa, Senhor, em breve. E aí você, junto com a sua família, você vai organizar esses bens numa estrutura jurídica. Então você entra com o capital, que seriam os bens, e as outras pessoas entram com um capital simbólico, ou só para eles comporem a participação. Feito isso, você tem uma participação de um negócio, você tem cotas de capital de uma empresa, e aí automaticamente você tem o direito sobre eles. Os bens passam a não ser mais do Luiz, passa a ser da estrutura jurídica criada. E o Luiz continua sendo O principal acionista, vamos falar assim, o principal responsável uma pelos formação de empresa normal. Trivial. E aí esses bens, 2 desses são de locação e um desses é de morada normal. É que a gente fala que é a estrutura é o bem de residência ali, vamos falar assim, né? Quando você vai para pessoa física, aí eu vou respondendo a parte da eficiência tributária, você vai declarar aluguel, por exemplo, a soma dos aluguéis, eles podem chegar a 27,5% na pessoa física. Então, se eu tenho lá 10 mil reais de locação, eu vou pagar 2.700 por mês, conta de padaria mesmo, tá? Só para ficar mais fácil. De imposto. Quando eu vou para pessoa jurídica, eu entro no rito processual, no rito tributário de uma pessoa jurídica, que tende a ser mais eficiente. Então, qual que é a estrutura jurídica? A mesma locação que na pessoa física você tributa 27,5%, na pessoa jurídica você vai pagar 11,33%. Então, só que você já ganhou 16%, 15% de carga tributária de eficiência. Dependendo do volume de imóveis e aluguéis, igual você está falando, isso daí faz muita diferença. E assim... Mais que o dobro, né? Que exatamente. A gente tá falando de além de você ter uma estrutura, porque aí você, Luiz, continua se beneficiando disso. A empresa teve lucro e esse lucro pode ser distribuído para a pessoa física. Ou ele pode ser reinvestido para novos bens adquiridos pela própria holding. Então, você já ganha eficiência tributária falando da receita recorrente que caso a pessoa tenha. Beleza? Então, uma das grandes eficiências tributárias da holding é no caso da locação. Total. Que aí a gente tem... repete pra gente. No caso de locação, geralmente o imposto de renda... Fala de novo. Carga tributária total, tá? Porque assim, quando você tem pessoa física, você vai pagar sempre imposto de renda, certo? Então é 27,5%. Richard, isso aí que você abordou é uma pergunta que a gente escuta demais. Uma grande eficiência, então, que a holding pode trazer em questão tributária, essa questão da tributação da locação. Explica pra gente direito. Legal. Quando a gente tá na pessoa física,
a gente vai tributar sempre até 27,5%. Então, um exemplo simples, né? Faturo R$10.000, vou pagar em média 2.700. Alocação 10 mil, vou pagar de imposto mais ou menos 2.700. Conta simples de ser feita, né? Tem algumas particularidades de dedução, eles vão entrar só no número cheio para ficar mais fácil. Esse mesmo R$10.000, uma pessoa jurídica, uma estrutura de holding, ela vai ter um rendimento de 11,33. Ou seja, eu vou pagar R$1.000 e poucos em detrimento a 2.700 da pessoa física. Sim. Então você tem um ganho tributário bem significativo na alocação, sabe? Muito bom. Essa é uma das eficiências. A outra eficiência tributária que a gente tem também é na venda do imóvel. Quando eu estou na pessoa física, eu vou vender o imóvel, existe o valor que eu comprei e o valor que eu vendi. Então, eu comprei o imóvel por R$100.000 há 20 anos atrás e esse imóvel hoje vale R$1 milhão. Que é o pessoal, é o famoso ganho de capital, né? Ganho de capital. No ganho de capital, você tributa a diferença entre o valor que você comprou versus o valor que você vendeu. Sim. Então, comprei por 100, estou vendendo por R$1 milhão, a diferença deu 900 mil. Vou tributar 15% em cima de R$900 mil. Na pessoa jurídica, não existe o ganho de capital. Existe um negócio chamado valor contábil. Um bem, ele pode ser considerado na holding, tá? Ou estoque ou ativo imobilizado. Eu tenho 10 imóveis. Eu posso considerá-lo estoque ou ativo Depende da imobilizado. natureza da Depende do objetivo que aquele imóvel tem. Sim. Por exemplo, eu tenho 10 imóveis. 5 eu não faço locação nenhuma. Eles são imóveis, por exemplo, quem mexe com leilão, por exemplo, pode ter uma holding que tem 5 imóveis ali que são para gerar vendas. Então eles são estoque. Então eles vão ter uma carga tributária, por exemplo, de mais ou menos 6% em cima do valor da venda do imóvel. Aí é cheio. Cheio. Imóvel eu comprei por 100, eu vendi por 200, eu vou tributar 6% em cima de R$200 mil. Porém, se ele tem rendimento, se ele tem locação, por exemplo, se eu tenho rendimento financeiro desse imóvel, ele vai ser considerado um ativo imobilizado. E aí, existe o valor contábil desse imóvel. O valor contábil é o valor que ele entrou como ativo na minha empresa e o tempo que ele foi depreciado. Então, por exemplo, existe uma terminologia na contabilidade que chama depreciação. Todo ativo imobilizado tem uma depreciação. Negócio de balancete, isso. E aí é o seguinte, eu tenho um imóvel que eu comprei esse ano e passou 2 anos eu vou vendê-lo. Eu depreciei ele durante 2 anos. Só que depreciação de imóveis, ele leva 20 anos para ser depreciado. E ainda existe algumas discussões se holding tem depreciação ou não. Porque a tendência de qualquer imóvel é valorizar e nunca depreciar. Né? Porque é uma máquina, isso vem de uma indústria, uma máquina. Pô, faz todo sentido. O imóvel, às vezes, a lógica é reversa. É isso, né? Mas vamos pensar o seguinte, vamos partir do princípio que existe o valor contábil dele é menor do que o valor de venda, tá? Sobre essa diferença, você vai pagar mais ou menos 7%. Então, por exemplo, eu comprei por R$100 mil, estou vendendo por mesmo R$1 milhão. Então eu tenho uma diferença aqui de R$900 mil. O valor contábil dele é R$100 mil e eu estou vendendo por R$1 milhão. Sobre essa diferença de R$900 mil eu vou pagar mais ou menos 7%. Uau. Ou seja, eu também tenho uma eficiência de quase 50% ou até mais um pouquinho. Se esse imóvel estiver categorizado como ativo. É isso aí. Muito legal. Hein? Esse imóvel ele tem que ter sido utilizado para alguma locação, alguma fonte de renda. Vai depender de como ele é declarado. Esse é que é a ideia do planejamento e de como a gente apresenta isso dentro do... E aí, mais uma vez, vai se conhecer bem seu cliente, né? Eu preciso entender o objetivo pelo qual ele está montando uma holding e o que ele vai colocar de patrimônio lá para poder, enquanto contabilidade, fazer a classificação adequada dele, como estoque ou como ativo imobilizado. Porque às vezes eu classifico como ativo imobilizado, mas ele era estoque. E aí eu tô pagando mais 2% a mais de carga tributária que não precisava. Então, essa conta, ela precisa ser fechada também, sabe? Você pensa o seguinte, uma holding, ele tem o mesmo objetivo de uma construtora, de uma MRV da vida, enfim. Todo o patrimônio que ela constrói, todo o apartamento que ela constrói, ele é um produto no final do dia. E aí, por isso, você tributa 6%. Eu tô falando do regime tributário mais convencional para holding, que é o lucro presumido. Tem gente que vai falar de lucro real, e aí é um pouco mais denso, que eu acho que uma conversa simples aqui, rasa, não serviria. Mas falando assim, uma coisa bem simples, o lucro presumido seria nessa faixa. Estoque em média de 6%, 6 ponto alguma coisa. E sobre imobilizado, mais ou menos 7%. E por que isso? Porque a partir do momento que um bem é ativo imobilizado, ele é uma receita não operacional, contabilmente falando. E receita operacional não tem incidência de PIS e COFINS. Você só paga imposto de renda e contribuição social. E aí dá mais ou menos essa carga tributária. No primeiro olhar, você falando de hold, tudo vale a pena você fazer, igual você falou, depende do número de imóveis, tem que fazer uma análise, mas no primeiro olhar, tipo assim, geralmente... Aí você me deu o gancho. Mais imposto, aí você né? me deu o gancho. O gancho é o seguinte, eu quero saber porque todos nessa mesa aqui, menos você, tá preocupado é o seguinte, quando é que eu posso abrir uma hold?
menos você que eu falo, tanto pelo conhecimento quanto pelo patrimônio, de querido. Você já tem várias roupas. A verdade é essa. A pessoa é muito rica quando ela não tem nenhuma roupa. No meu caso, não tenho nenhuma roupa. Não, brincadeiras à parte, mas eu queria entrar nesse ponto agora, né? Porque eu acho que foi legal aqui, a gente já falou um pouquinho o que que é, os tipos, aqui dentro do mercado imobiliário, que é onde a gente atua, as vantagens, mas não é simples assim. É igual você falou, não adianta eu, tenho um imóvel, e eu acho que isso não vai valer a pena financeiramente, do ponto de vista de gestão e tudo mais. Então, agora é essa, a ideia de falar um pouco sobre isso. Qual que é o momento? Eu imagino que não existe um número mágico em termos de volume de patrimônio, tem um objetivo. É claro que é uma camada muito mais complexa. Mas como é que uma pessoa entende que fala assim, cara, a partir desse momento eu começo a poder tirar benefício disso? Faz sentido eu partir para esse planejamento? E aí, assim, você me perguntou também só tem coisa boa, né? Aham. Óbvio que tem caso do lado ruim, né? gente? Qual que é o lado ruim? Você precisa de alguém para administrar essa holding, Tem um custo uma contabilidade, você vai ter um mensal. custo mensal. Uhum. Dependendo do modelo da holding, você tem alguma obrigação legal de ser cumprida. Porque eu falei que é uma estrutura societária, certo? Certo. Então, na estrutura societária, eu posso ter uma holding limitada, ou seja, é um trâmite normal da junta comercial, ou eu posso seguir um modelo chamado de lei da SA. Eu posso criar uma estrutura societária que tem estatuto social, ata de eleição, e aí é um pouco mais denso esse Começa a trabalho. sofisticar demais o negócio. E aí, e que ela é importante, tá? Né? Não é para todo mundo, mas para quem tem a necessidade, ela é extremamente importante. Porque ali você define a regra de como é que vai ser uma futura sucessão familiar, por exemplo. Sim. E aí essa lei da SA, por exemplo, essa holding Certas SA, decisões entre É, votação. exatamente. Assim Acordos como de empresas de capital sócios. aberto, Total, coisas do tipo, total. né? Acordo de sócios Vamos pensar o também, né? seguinte, eu tenho uma família que tem 2 filhos e meus filhos estão começando a tomar formação. Eu tenho um grande patrimônio, vamos pensar no princípio assim, e eu tenho um certo receio das decisões que meus filhos vão tomar. Então o que eu faço? Eu estruturo uma holding SA, e aí eu posso pegar uma empresa limitada, uma holding limitada e transformá-la em SA, não é um problema. Mas essa SA eu vou colocar a regra do jogo. Olha, meu filho pode aqui, caso ele case, a esposa ou o esposo não tem direito sobre o patrimônio. Uhum. Ali eu tô deixando a regra do jogo claro. À medida que vai passando o tempo, vai distribuindo as cotas. Tem um negócio assim, eu Exatamente, já vi. exatamente isso. Então, assim, para cada modelo tem uma necessidade. Então, dependendo do modelo que você escolhe de holding, você vai ter um pouco mais de responsabilidade e obrigações, beleza? Um outro ponto que também é importante a gente falar não de problema, mas que se você tem uma holding que para administrar um imóvel, às vezes a conta não fecha. É só meu imóvel familiar. E aí existe uma garantia jurídica que o bem de morada ele é impenhorável, Sim. desde que você não coloque ele em risco. Se eu tenho um apartamento, uma casa, e eu fui lá e coloquei ele em garantia, eu pus ele no meu patrimônio em risco. Aí eu assumi Aí é o um risco né? direto, né? Exato. Agora, eu não tenho esse patrimônio em risco. Tive um problema, poxa, ninguém pode tomar porque é um bem de morada. E também, Então não faz sentido ter. e também Sim, para bem isso existem familiar. até outros mecanismos também, né? Igual muita gente faz uma... Aí eu não sei com relação à parte de imposto, mas aquele modelo de usufruto, ou seja, Total. faz uma transferência em vida e faz um usufruto, ó, enquanto eu estiver vivo, mas depois já tá ali e evita talvez como é que chama lá? ITCD? Uma penhora, alguma a coisa assim? penhora não, quando a pessoa falece lá, o inventário. Inventário. Uhum. Aí Perfeito. evita ou simplifica, não sei, Perfeito. incidência de imposto, porque eu sei que essa parte de herança, transferência é outro assunto, né? Mas E- tem outros mas- mecanismos para coisas pequenas, ou fala assim, para uma sucessão simples, vamos falar assim, né? A própria criação da hold também, ela gera essa eficiência tributária também. Você deixa de pagar o ITCMD, desde que você faça bem feito. O que é um inventário? É a divisão de bens deixado em família. E muita gente acha que bens é bem material só, né? Então eu tenho casa, carro, prédio, essas coisas. Mas cotas de uma empresa também é bem. Uhum. Claro. E aí não adianta nada ter uma estrutura de holding, onde eu tenho 100% das cotas e meus filhos estão lá, mas eles não têm Inventário participação. do mesmo jeito. Vou fazer inventário do mesmo jeito, né? Olha só. Então, essa transferência progressiva de cotas para os herdeiros, ela é importante. Porque hoje a gente está falando do ITCMD, eu acho que deve estar, sei lá, 5%. 5%. né? E estamos cogitando a possibilidade de chegar a 20%. Sim. Reforma tributária tá para vir aí. Vai Então, aumentar imposto no Brasil? né? do ITCMD vai aumentar, tá? ITCMD. Do ITCMD vai aumentar. Mas nos Estados Unidos é 40%, então agradece. Vou agradecer. Mais ou menos. Porque lá tem mais coisas que a gente não tem aqui. É. Né? Só um pouco a mais, Se a estrutura. gente fala de cartão, reforma tudo. tributária aqui, a gente vai. Vamos o lá, podcast então. vai de menos. Mas, por exemplo, pensando em uma eficiência tributária, fazer uma estruturação jurídica, uma holding, já pensando numa sucessão, ela vai te economizar no mínimo hoje 5% e pode chegar a 20%.
Mas qual que é o momento que você me perguntou? Cara, é o momento que você entender que os bens que você tem, você já precisa ter uma eficiência tributária melhor, ou você já precisa preparar para o futuro que você não tem como planejá-lo. Da mesma forma que o pessoal faz seguro de vida, faz previdência privada, a partir do momento que você tem 2, 3 bens que além do seu bem de morada, faz sentido você ter uma estrutura mais bem elaborada. Seja ela uma holding, sejam 2 holdings. Outro motivo, assim, para quem tem holding, para quem tem participações. Eu falo isso muito com o Luiz e com a Ana, assim. Eles mexem na questão de leilão. Eu tenho interesse, por exemplo, de participar de holdings que compram imóveis e vendem imóveis de leilão. Uhum. Eu não quero tomar todo o risco 100%. Então vamos juntar um grupo de pessoas aqui com o mesmo objetivo em comum e vamos criar uma holding, por exemplo. Amanhã a gente está comprando imóveis de leilão e esse valor que a gente tem de capital ali, daqui a pouco a gente quer construir um prédio. A gente vai lá e abre uma SPE, onde a holding é sócio da SPE. O que a gente está fazendo? Investindo sem tomar risco na pessoa física. A gente está colocando risco Colocando em pessoa regras, cotizando tudo. criando todo mundo estatuto, com- regra do jogo. Então, assim, a holding ela tem muita oportunidade. Só que, mais uma vez, precisa ser o momento e precisa entender a necessidade Precisa da ter a pessoa. necessidade, tudo e o principal motivo pelo qual precisa entender o momento, você diria que é custos ou tem outros motivos também que fala assim, cara, não, custos, ok, isso aí eu entendo, fiz as contas e faz sentido. Tem alguma outra coisa que tem que ser levada em consideração? Eu acho A que não o ser momento da custos? pessoa. Da Se ela não pessoa. entender que a Tô holding com o ela pé na cova, fiz um check-up, deu ruim, sabe o que é muito corre comum? pra hold. Mas Tô sabe o que é brincando. muito comum? O filho que tem consciência, um filho mais velho, mais dono de si, ele entende a holding importante, mas os pais, eles não entendem. E aí não adianta. Você querer forçar que seu pai ou sua mãe façam uma holding porque você acha que é o melhor e de É fato a pode mesma ser que coisa, seja. como é que você senta na mesa com seus pais e fala assim aqui, vocês precisam de escrever um testamento. É isso. Não, e se falar de ué. holding com os pais, assim, já tá querendo que eu morra? Já tá alguma de olho coisa nos meus assim? bens? Ué, vai pensar isso automaticamente, ué. E porque, mais uma vez, né, é cultural, né, cara? A gente não planeja o futuro se a gente não se vê no futuro. Esse é o problema. Então a gente tem alguns tabus, né, que a gente vai falar. Vou dar um exemplo simples, pra quem empreende, por exemplo. E aí não tô demonizando não, tá? É só uma constatação. Ah, pode demonizar também. Aqui Não, e o A gente Richard, negligencia, você cara. tá muito polido aqui, viu, É, né? Richard? Muito polido. Você falou eficiência tributária e tudo. O pessoal quer pagar menos imposto. No final das contas é essa. Isso é verdade. É. Você tem razão. Mas assim, por exemplo, a gente é muito romântico pra tudo. Inclusive pra regime de casamento, por exemplo. Sim. Você quer ver uma coisa nociva pra regime de casamento do que regime de comunhão parcial de bens, pra quem empreende? Por quê? Não só porque você tem que colher a assinatura de todo mundo, mas você tá levando todo mundo pro buraco junto. Pra você recomeçar a sua vida, se você tiver um passo errado, empreendendo, o regime de comunhão parcial de bens é um problema. E aí, se a gente não conversa nem sobre isso antes de casar, imagina depois de casado com o filho, você vai falar sobre holding, ou sobre sucessão, herança. E uma pergunta que eu ia te fazer, por exemplo, se eu tiver uma holding e eu for casado, caso eu venha divorciar, por exemplo, eu consigo, tipo assim, separar os bens só pra mim Eu e tô pra fin- esposa fica pra ela? Como que fica isso? Você tá atendendo algum cliente Não, tá nesse demais. caso? Eu tô É algum aqui cliente seu Fala que tá que é pra passando por nossa alguma audiência situação, ficar bem né? orientada. Nossa audiência Uhum. precisa de Fala mais aí, que eu informações. tô querendo saber sobre esse assunto. tem gente que tem Richard. coragem de criar conteúdo mesmo. Tem gente que tem. Tem gente que realmente ele não tem medo do perigo. né? Tudo pelo conteúdo, audiência. Vocês estão vendo, né? Mas só pra eu entender. Você tem uma holding com a esposa ou com o marido e vocês resolvem separar. E todos os bens estão concentrados nisso. Uhum. A gente faz um negócio chamado cisão. A gente faz uma segregação, em vez de um CNPJ passa a ser 2. Ele quer entender se tem alguma forma de blindar os bens dele num, Meu o que eu tô não, entendendo, meu vai não, estar da audiência. cotizado, né? É isso. num Aí regime aí o- de casamento. Num Mas é regime interessante, porque, tipo assim, quando essa hold não as é com a cotas- esposa. Então vamos voltar, vamos para É. a pergunta. Qual que é aí o regime vai- de casamento? Aí vai pro regime de Aí vai casamento. pro regime de Isso. casamento, né? Aí Aí o que é? o A regra regime que de casamento, ele é além da holding, Ele né? é determinante. superior. Ele é determinante, né? Por isso que muita gente hoje... Porque assim, holding é um negócio que está sendo falado hoje, mas holding existe há 50 anos, tá, gente? No Hoje mínimo. hold tá igual coach, né? Tipo assim. Que comparação maravilhosa, hein, Luiz? Não, é porque- Comparação maravilhosa. Depois de um conteúdo denso, totalmente aqui, a hold tá igual coach. Esse é o tá- corte. tá na Mas aqui, boca do Hold povo. tá igual coach. Mas de certa modo ele tem razão, sabe? É porque hoje tá muito em alta falar de holding. Popularizado, ué. Mas famílias que têm grande poder aquisitivo ou estruturas de bens muito consolidadas já tem holding há 20 anos, 15 anos. Mas é porque tem gente também que ouve e fala assim, eu tenho R$ 1.500 e um Palio 2006.
cara, preciso colocar uma hold, porque senão tá tudo errado, né? Vamos fazer um Então, corte, né? Não, Pra mim que precisa de conta de cliente, de contabilidade, realmente precisa, não. Realmente, mas nesse caso, assim, não faz sentido nenhum. Outro erro que eu acho um equívoco, assim, colocar bens móveis. Eu vou colocar bens um carro móveis. numa holding, Mas sendo que isso eu daí, troco de carro o isso tempo daí eu inteiro, acho que pô. o pessoal assunto. coloca pra fugir da multa, não. Antigamente, eu acho que agora você tem que ter, identificar o condutor. E o preço da multa, ele é maior quando o condutor não é identificado. É um negócio assim, né? É. É, justamente. E aí não faz sentido, né? Então, Aí não faz sentido, assim. Então, assim, eu tenho um bem que eu troco ele, tirando que se for imóvel de compra e venda, que é o ofício da hold, eu tenho um carro que eu troco de carro a cada 1 ano. Faz sentido eu colocar numa hold? Não. Se eu tenho uma empresa operacional, põe nela, então, pelo menos. É Porque aí você isso tem uma que eu ia economia falar, jurídica Richard. ali e E tal. tipo assim, e uma hold no final do dia, ela não pode ou não faz sentido eu misturar isso com uma das empresas que eu já tenho e eu entendi que, tipo assim, ela funciona como um guarda-chuva. E o Uhum. fato dela funcionar como um guarda-chuva é uma camada de proteção. Isso aí já é um motivo suficiente. Mas ela pode ter uma natureza, tipo assim, ainda assim a gente presta serviço de consultoria, a gente faz alguma outra Não tem coisa. nada que impede, tá? Não tem nada que impede, só não faz sentido. Só não é recomendado. Porque você está trazendo risco para uma empresa que tem todo o patrimônio da, da família. Perfeito, perfeito. É. Esse é um bom motivo. Ah, Não precisa, é, não precisa de mais é isso. nenhum. Eu conheço poucas empresas que tomam risco onde tem patrimônio. Perfeito. E aí tomam risco, às vezes não instruídos ou sabendo correndo risco. É o que eu E não aí faria. você diria que é claro que é uma operação muito mais complexa no sentido de, tipo, analisar, fazer um mapeamento, ou seja, o trabalho que uma empresa como a 30% ou qualquer outra assessoria vai ajudar essa pessoa ali. No final do dia, os trâmites legais ou a DRE, tudo, no final do dia é de uma empresa comum. Comum. Isso é legal, porque também desmistifica um pouco, né? Ah. Porque todo mundo tem uma impressão de que, tipo assim, cara, a holding é uma empresa, tipo assim, especial, ela é negócio secreta. muito Ela é- sofisticado. Vou ser a cancelado pelos contadores legislação- agora que cobram mais caro só porque é hold. Ah, é isso. Mas é isso, entendeu? Porque, tipo assim, não, a legislação que, tipo assim, É cara, você tem que ter diferente, login e senha na específica. Receita Federal pra você ver a legislação. Não, cara, não. No final aí. do dia é uma aplicação ali de tudo pra depois você fazer isso DRE, aí. recolhimento, tudo mais, É né? uma estrutura jurídica como qualquer outra, que assim como outros segmentos têm suas complexidades, a hold também tem. Se é uma holding SA, eu tenho que fazer reeleição de diretor e presidente a cada 3 anos. Existe uma questão paralegal ali de estruturação que eu preciso fazer. Mas falando de contabilidade em essência, o que vai gerar complexidade não é ser uma holding. É a atividade que a holding está exercendo, se ela faz compra e venda de imóveis, se eu vou colocar como estoque ou como ativo imobilizado, a operação da holding é que vai deixar ela complexa ou não. Mas a estrutura societária não deixa ela complexa. Perfeito, Certo. perfeito. Ô, Richard, deixa eu te fazer uma pergunta. Tenho alguns bens em meu nome. Alguns e não, né? quero, e Quais, quero, quais bens são esses que e eu não tô quero- sabendo? e quero constituir uma holding para administração melhor, né, mais eficiente desses bens. Qual que é a forma de trazer esses bens para dentro da holding com uma maior eficiência tributária? Tava com medo dessa pergunta. E na hora de transferir o imóvel tem TBI, É, tem tudo ali, né? Pois é. E Conta aí, pra como é que fica? gente. Eu tava achando que eu ia sair liso, mas ela veio. Né? Poxa vida. Mas, Ana, o que acontece? Era muito comum, e é previsto na legislação federal, que quando você faz uma integralização de bens em uma estrutura jurídica, traduzindo, né? Eu tenho imóveis, tenho 10 imóveis e vou entrar com esses imóveis no capital social da holding. Existe uma lei federal que determina que o ITBI ele é isento. E hoje o ITBI é o que mais 3%. encarece uma exatamente. transferência, vamos falar assim, né? E acontece, até então era uma lei federal que eu tenho um benefício tributário quando eu subo para a holding não pago. Qual que é o princípio desse benefício? Não existe transferência de posse. Porque, na verdade, os bens no final do dia são dos sócios que eram donos dos imóveis. E o que faz sentido. Sim. Total, né? Então, o que acontece? A isenção é por conta disso. Não existe transferência de posse, então não tem necessidade de pagar ITBI. É o princípio. Só que existem algumas regrinhas que determinam isso. Sempre tem regrinhas. é. Sempre tem É as as letras danadas miúdas. das regrinhas. Tava simples até aqui, olha. Pois é, por Se a gente para aqui e fala assim, poxa, entendi, tá Tá simples. fácil, Não, né? não. Tá As fácil. regrinhas vêm, vai lá. E aí tem alguns poréns, assim. A lei federal ela realmente determina isso. Olha, existe a isenção de TBI quando há transferência de posse, desde que os imóveis transferidos eles não tenham rendimentos financeiros. Sejam Certo. eles locações, esse tipo de coisa. Ou desde que
a atividade ou a receita preponderante da hold não sejam referente aos rendimentos desses imóveis. E muita gente tem imóvel que tem rendimento de aluguel porque ele vai ter eficiência de 11%. Uhum. E aí as prefeituras, também elas têm um entendimento um pouquinho diferente, porque no Brasil tudo é muito interpretativo, né? Então, assim, Sim. no direito não existe certo ou errado, assim, existe o depende. Depende do meu ponto de vista, do seu Depende ponto do de vista, juiz, depende do depende juiz, depende de uma série de coisas. Então, o que acontece? As prefeituras começaram a questionar o seguinte, tudo bem, existe a lei federal e normalmente você consegue, tá? Eu fiz uma holding hoje e a isenção de TBI, ela tá na integralização do imóvel. Eu abri uma holding, vou colocar novos bens, eu não tenho direito à isenção do TBI. É só no momento que eu tô constituindo a holding e integralizando os bens, tá? Perfeito. Aí tem que ser Também faz sentido. Uhum. Integralizei os bens na hora da constituição e aí eu vou pedir a isenção. A prefeitura normalmente vai te conceder a isenção de TBI. Só que nos próximos 2 anos, ela, entre aspas, faz um monitoramento do seu CNPJ. Ela vai te pedir prestação de conta, para ela justamente ver se você está tendo ganho ou não financeiro com aquele aqueles bem imóveis. Ou imobilizado. seja, se ela pegar lá que você está declarando receita de aluguel dentro dessa hold, ela vai falar assim, ó, veja bem, não foi o nosso combinado. Além disso, existe um limbo jurídico que é o seguinte: o valor venal do imóvel não necessariamente retrata o valor real dele, certo? Quando ele foi Exatamente. constituído, ele tinha um valor. Uhum. Quando eu estou comprando ou eu estou vendendo ele ou eu estou integralizando numa holding, ele pode ter, ou provavelmente ele vai ter, um valor maior do que o mercado. E aí as prefeituras, de forma até inteligente, elas começam a questionar até onde vai a isenção do ITBI. É sobre o valor declarado lá na prefeitura ou é sobre o valor que você integralizou seu imóvel? E aí eu já vi muitos casos de que a prefeitura fala assim, realmente, você tem isenção. Só que você tem isenção daquilo que está declarado aqui, que é 100 mil. Mas você integralizou por 1 milhão. Então, sobre as diferenças dos 900 mil reais, você está me obrigando a pagar. E aí é uma discussão jurídica. Que não tem como eu vender para vocês que realmente é isento ou não. Legal. Uhum. É uma questão de interpretação. E isso entendeu? varia também, ô Richard, de prefeitura para prefeitura? Prefeitura. Porque eu falo assim, lá na imobiliária a gente pega muitos casos que, igual você falou, questão de interpretação, algumas imobiliárias, por exemplo, cobram ITBI, e eu tô falando de leilão aqui, viu? Porque fica até mais fácil Sim. explicar, em cima do valor arrematado. Uhum. E tem prefeituras que cobram ITBI em cima do valor de mercado do imóvel. Então isso daí se aplica também de prefeitura para prefeitura, De tem essa prefeitura para variação? prefeitura. E em alguns casos, eu vou te falar a verdade, eu até recomendo o pagamento do ITBI, porque é o seguinte, vamos partir do princípio que esse imóvel não é um bem que eu vou comprar e vender ele em curto espaço de tempo. Uhum. Dependendo do valor que a gente tiver declarado no TBI, faz mais sentido se eu vou ficar com esse imóvel 10, 15, 20 anos na holding, de pagar o ITBI enquanto ele tá barato, entre aspas, né? Uhum. Então eu tô integralizando ele o valor de 100 mil reais, eu sei que daqui a pouco ele vai valer mais. Por que eu vou discutir, esperar a discussão chegar no valor que ele tiver mais valorizado? Pô, então eu pago o ITBI na entrada. Aham. Por mais que eu não concorde com essa tese, mas eu sei que vai ser refletido isso agora. Então, vamos discutir? Pra quê? Aí o que eu normalmente eu faço, assim, principalmente quando é terreno, tá? Tem uma complexidade de terreno, porque o terreno depois virou imóvel, e aí imóvel acabado, aí começa aquele embrólio. Fiz agora recente, tem um cliente meu que acabou de fazer, ele integralizou 5 terrenos, mais uma casa e tudo mais e tal. E aí ele tava nessa discussão. Eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma avaliação do terreno hoje. E a gente viu que o terreno, um exemplo, tá avaliado na prefeitura 50 mil reais. Eu pedi a guia de TBI pra regularizar. Paguei. Só que a gente sabe que o valor de mercado dela é muito maior. Mas eu paguei a guia de TBI 50, sobre 50 mil. Ela não tem que discutir. Porque eu pedi, entre aspas, bênção pra ela. Então ela vai me cobrar o quê? Aí você É a fez o regra do jogo. combinado, Tô tá fazendo a aqui. regra do jogo, eu tô seguindo o protocolo. Então, às vezes, é mais inteligente entender caso a caso. E se você paga o ITBI, você pode fazer o que quiser com esse imóvel, locar e tudo, não tem problema. Aí você não tá entrando no mérito. Porque você não tá tendo. A prefeitura não teve um detrimento em razão ao seu rendimento. Entendi. Então é basicamente isso. Ela não tá sendo lesada porque você tá ganhando receita que não era o acordado entre Uhum. elas. Sabe? É basicamente isso. Boa. Então por isso que, mais uma vez, depende caso a caso da necessidade da pessoa e do objetivo da pessoa. A hold não é pra todo mundo. Perfeito. bom. Pessoal, Não. Ah. é hora, aquele momento que a gente não gosta, porque dá pra ficar aqui falando, conversando, batendo esse papo. Eu nem fiz Ô, todas as esse minhas negócio- perguntas. Esse negócio de gravar podcast é bom demais, né? Coisa Não, boa. pensa, a gente Batendo tá papo, gerando vai conteúdo aprendendo. e tá aqui nesse papo, assim, se você tá se interessando pelo assunto, eu espero que você esteja se divertindo como eu tô, porque é muito legal aprender, e eu senti um pouquinho, eu acho que a gente tá começando vai sentir muito isso, que é o que você falou no início de, poxa, o fato de ter estado com 1000 empresários te deu um conhecimento e tudo mais.
E o fato da gente poder trazer pessoas aqui como você para poder bater esse papo vai também enriquecer muito Com toda para certeza. nós e para todos as pessoas que estiverem consumindo, né? E a gente precisa se despedir. Mas aí, é tipo assim, eu queria que, para finalizar, antes da gente ir pro encerramento e abrir até o canal para você falar o que quiser, era do tipo, se você pudesse dar uma dica para quem tá pensando ou faz sentido planejar uma holding e tudo mais, uma dica só, fala assim, olha, se você ainda não sabe nada sobre o assunto, quer começar por aqui, a primeira coisa que você deve se preocupar, qual que é a dica para essa pessoa levar desse episódio falando assim, ó, então é isso que eu começo por aqui. Além de procurar 30%. Poxa, você cortou Além, meu corte. além de procurar 30%. É assim, o principal plano para mim é ser intencional. A abertura da host tem que ter um objetivo específico. Seja criar uma camada de proteção adicional, seja pensar no futuro de sucessão. Se você criar uma host sem você saber o objetivo pelo qual você está criando, para mim é um desperdício de tempo e de dinheiro. Então a principal dica que eu dou entenda o motivo pelo qual você quer abrir a host. Não é porque falam que é igual coach, Não é fala pra porque você tá ser na moda, coach. não, Não é porque tá na moda, é porque eu entendo que tem uma necessidade. Se você não entende se tem necessidade, aí realmente procura um especialista para ele te explicar o porquê da necessidade de ter uma hold ou não. A primeira coisa, uma outra dica. As pessoas que normalmente têm mais consciência são as pessoas que estão entendendo ou mais familiarizadas com o tema. Então, se você tem um pai, uma mãe com um pouco mais de idade, que talvez vai ter uma dificuldade maior do assunto, primeiro traga essa comunicação para dentro de casa. Comece a Muito fomentar legal. isso dentro de casa. Explique os motivos pelos quais vocês querem fazer isso. Eu já tive casos de gente que tinha muito recurso financeiro, tinha muita grana, e na ausência do principal Do pilar da patriarca ou empresa, matriarca. todos os bens ficaram intransferíveis por conta de inventário, e no final do dia eles estavam que vender marmita para conseguir pagar as contas do mês. E eu tô falando de patrimônio de 20, 30 milhões de reais. Tá? A gente tá no finalzinho, não, Imagino. não era nem pra puxar esse gancho aqui, mas só pra deixar também, é uma coisa que a gente vê muito no mercado imobiliário, tá? Muito imóvel de valor que poderia estar aí sendo comercializado, mudando a estrutura de uma família com a venda desse imóvel, está preso no processo de inventário. E há muitos anos. Então, Agora a gente pode chamar o Richard aqui um dia para falar só sobre inventário, porque que esse negócio é tão complexo. Mas não vamos entrar nisso aqui agora. Depois Sim. a gente fala sobre isso. Eu queria agradecer demais. Eu acho que a lição que fica aqui, que o mais difícil da Hold, depois dessa aula que o Richard deu, o mais difícil é ficar rico. Né? É conseguir ter Ter os bem imóveis suficiente suficientes para poder justificar. ter a necessidade. Porque depois que você tem necessidade, buscando informação é e bom tudo. que você já muda o nome da sua meta. Não é ficar milionário, é ter uma hold. Muito bom, muito bom. Gente, então a gente está chegando no final. Queria deixar aqui primeiro o Luiz e a Ana se despedir, dar os recados finais e os agradecimentos. Depois passar a bola pro Richard e eu encerro aqui. Deixar a minha digníssima falar primeiro, né? Eu falei bastante esse podcast. Minha co-host aqui, ó. Queria agradecer, né, a todos os nossos ouvintes e telespectadores que vão assistir esse podcast, né, gente? Agradecer mais um podcast do Sua Sala, agradecer o Richard pela presença, assim, o bom de empresário é que eles já estão acostumados com agendas, entendeu? Então a gente marca, assim, 2 dias antes, aí já topa e vem, então foi de última hora. Muito obrigada, Richard. A gente ficou muito feliz com a sua presença, agregou muito e a gente sabe que a gente vai ter, durante o Sua Sala Podcast, vários episódios com a sua presença, que você tem muito a agregar pra gente, viu? E peraí. Quem quer acompanhar você nas redes sociais, Ana? O que tem que fazer? Gente, Tô aqui segue puxando lá. os ganchos. Eu tô fazendo o meu trabalho, gente. Oh, meu Deus. Dá licença, eu tô fazendo o meu trabalho. Esse roxo é maravilhoso, viu? Segue lá, Ana Souza Imóveis. E pra mulherada, Ana Souza N, tá? O meu projeto também, Agora Mulheres, lá no Barreiro. A gente vai ter um podcast aqui só da mulherada também. Vai tirar essa homaiada daqui. Vai ser só papo mulher, futuramente, em breve. E não deixam de seguir e acompanhar, que a gente vai postar muita coisa lá. Boa. Vai, Luiz. Primeiro agradecer o pessoal da Implantar, essa baita estrutura aí que eles sempre fornecem pra gente, o Rafa, pessoal lá da gestão da Implantar. Segundo o Richard, né, pela paciência, pelo aceite do convite, por todo esse conhecimento que ele pôde passar aí pra gente hoje. Aceitou de bate-pronto, né? Liguei. Prontidão. Ó, tem um negócio amanhã, o podcast. Tá aceito. Vai, assim, esse cara é bom mesmo, viu?
Então, e domina o assunto, né? Então falou muito bem aqui também sobre hold e falar sobre o nosso projeto de leilão, né? Foi falado aqui um pouco sobre o leilão. Hoje a gente atua como credenciado Caixa Econômica Federal de imóveis de leilão, né? Venda de imóveis de leilão em toda Minas Gerais. Falamos um pouquinho aqui sobre hold, sobre SPE. Então, para quem quer acompanhar, acompanha lá, @Luiz, seu corretor, e @Sua Sala de Estar Imóveis. E Grande abraço a todos. aproveitando, esse corte aqui você vai soltar, o Mark, já vou conversar com o Mark, vai soltar antes do nosso evento. A gente vai ter um evento dia 5 de novembro, na 30%. Os nossos telespectadores, ouvintes que querem experienciar o que é essa experiência 30%, estão convidadíssimos. Entre em contato com a gente para você que quer saber mais sobre leilão, investimento, conhecer também um pouco da Implantar. A gente está unindo esses parceiros aqui em um evento, em um único lugar, gente. Pensa que evento que vai ser incrível. Pensa sala de estar. 30% Implantar junto. Então, entrem em contato com a gente para participarem. Muito bom. Sensacional. Então, Richard, eu queria agradecer também e deixo aqui aberto agora para você, canal aberto para falar, se quiser anunciar Fazer a alguma coisa, fica à vontade de declaração. fazer o merchan, Faça o merchan. se declarar para a esposa, fica à vontade, o espaço Aí é você deixa seu. esse corte só pra mim? Assim, pra eu poder mandar pra ela. Deixa, Sim, comigo, mano. deixa comigo. Bom, primeiro eu queria realmente agradecer vocês pelo convite, tá? Pela confiança. Existe uma responsabilidade muito grande que vocês têm de trazer pessoas que possam agregar. Para mim é um prazer e uma satisfação muito grande achar que realmente eu pudesse contribuir. Então, obrigado mais uma vez pela confiança e pela credibilidade que vocês me passaram. Assim, para mim é um grande prazer. Se faltar convidado, se tiver que cobrir a agenda, pode me chamar que eu venho aqui. Não sei, só para conversar fiado também, tá, gente? Gosto muito de resenha, tá? Para mim é muito de boa. Realmente, para mim é muito satisfatório disseminar conhecimento, passar conteúdo daquilo que eu realmente acredito, daquilo que eu realmente acho que eu possa contribuir. E pra mim isso aqui não é trabalho, não, é um prazer, assim. O que eu mais gosto de fazer é conversar com pessoas. Por isso que eu realmente gosto de ser um contador de histórias, assim. Eu acho que a partir do momento que a gente está contando história, a gente está conversando sobre um tema, o meu propósito está sendo disseminado. Que é no final do dia poder estar impactando de forma positiva as pessoas. Então, muito obrigado. Para quem não conhece a 30%, vai ser um prazer conhecer vocês lá, conhecer o negócio de vocês. @30%, tudo escrito. Quem quiser me acompanhar também, richard.30. E fica o convite. A 30% está aberta, de portas abertas para todo mundo. A gente vai ter uma Black Friday agora também. A gente nunca fez uma Black Friday na nossa vida, a gente vai fazer. Olha isso aí, olha isso. Uau, esse é o momento. Momento do pessoal virar cliente da 30, né? A gente vai, semana que vem, a gente começa a soltar alguns conteúdos falando sobre a Black. E realmente a gente realmente acredita que o nosso propósito é impactar o máximo de pessoas possíveis. E a gente quer desmistificar esse negócio de que a 30% não é para todo mundo. A 30% é para todo mundo que acredita que gestão é importante para o seu negócio. Então, independente do preço que a gente cobre, do valor que a gente cobre, a gente quer servir as pessoas. Então, a gente está de portas abertas para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá? Muitíssimo obrigado. E eu que agradeço. Nossa, foi legal demais. Assim, assunto complexo com explicações simples. Não tem nada melhor, muito didático. Você já pensou em ser professor já? Olha aí. Vamos conversar sobre isso. Então tá, agradecimentos mesmo, gente, muito obrigado. Se você assistiu esse episódio inteiro no YouTube até chegar aqui ao final, você já é a minha audiência preferida já, porque eu sei que hoje em dia, na era dos cortes, assistir um conteúdo inteiro mais denso e mais profundo, mas eu tenho certeza que está saindo daqui com mais informações do que você entrou. Muito obrigado. Então siga Sua Sala de Estar no Instagram, www.saladestarimóveis.com.br, e também siga o Instagram do podcast, o Sua Sala Podcast, ok? Então se lá que sai inscreva no todos... nosso canal, né, Bruno? Com certeza. Então estamos no YouTube, no Instagram, estamos no Spotify, todas as redes ali que você vai poder acompanhar a gente e os cortes aonde você preferir, tá? Então eu queria de novo deixar um agradecimento para Implantar, também siga a Implantar nas redes. Um agradecimento ao Rafa. O Rafa é a voz do além, gente, que tá aqui, ó, mó carinho, chegou hoje o estúdio todo preparado, além da estrutura toda, cuidando para que a gente tenha esse episódio maravilhoso, tudo pronto. Rafa, obrigado, meu querido. E deixa aí uma sugestão de próximos episódios, né? De quem você gostaria de ver. A gente está começando o projeto, tem muita gente para vir aqui, mas é muito legal saber o que as pessoas gostariam de ver. Então, se você tem alguma ideia, fala com a gente, qualquer um dos canais que a gente falou aqui. É isso aí, ó. O Rafa tá falando aqui no meu ouvido aqui, ó, do Barreiro pro Mundo, Sua Sala Estar. E olha, o que é isso?
Saiu até? Avisando que o podcast tem que ser encerrado. É isso, Ô, gente, isso é que é time, você tá vendo? Então é isso, e reforçando aqui, se você é empresário também, tem algum projeto legal, quer se juntar a nós como um patrocinador, como um apoiador, como um batedor de papo, chega, vamos conversar, é um canal aberto, estamos agora começando o projeto, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal, começo de um projeto muito legal. Então, muito obrigado e até a próxima.